Pronto, galera, vamos iniciar a gravação do Geometria Fractal aí, ver quem tem dúvidas, quem não tem dúvidas, e depois a gente pegar algumas operaçõezinhas e aproveitar que o tempo vai ser curto aí, né? Porque daqui a pouco o Google Meet vai limitar a gente. E é isso, bora cair pra cima. Dúvidas, perguntas, quais são as dúvidas de cada um? Vai falando um devagar, um por vez, operacional, no que tem dificuldade. E aí, tá na mão de vocês agora, e no finalzinho a gente pega mais uma operação aí. Olha, contabilizando com essa daí, uma unha ao vivo aí, viu? Opa, boa noite. Boa noite, pode falar. Então, eu tenho bastante dúvida nessa análise do volume que você faz em relação à liquidez, que eu estou muito acostumado a estudar os outros setups e utiliza a configuração de força, né? O volume Aham, crescente, a anomalia e tal. aham. Mas quando você fala liquidez, eu imagino que seja quantidade de compradores em relação a vendedores e a liquidez de compra e venda, sendo que como que você consegue fazer esse tipo de leitura ali no volume acelerando? Até porque é o volume simulado em OTC, né? Não é realmente que tem pessoas comprando e vendendo de verdade, é uma simulação, mas você consegue tirar um feeling dali. Ó, na verdade, nenhum volume, ele é uma simulação, entendeu? Nenhum volume que tem aqui, nem indicador aqui, ele é nenhuma simulação, até porque a gente está aqui num gráfico que ele é o espelho do Forex. Se você for ver agora o trend view aí, você botar no gráfico aí de euro, USD, aqui não tá tendo espelho de nada. O indicador aqui, ele não é um espelho, não é uma simulação. A gente está pegando todos os movimentos aqui em tempos reais. Tem uma site, depois eu vou trazer, eu não vou falar aqui, vou falar no grupo, mas não vou falar na live aqui não, porque como eu tô gravando, vai me limitar no YouTube. Que você consegue ter essa mesma configuração aqui do X-Wave no volume, tanto lá. Então, como eu te falei, esta configuração aqui que vem aqui de liquidez, ela aqui é relacionada à movimentação, não quer dizer relacionada a compradores e vendedores, o tanto de pessoas que estão entrando aqui não, até porque pessoas tradings, nem tradings institucionais conseguem mover o gráfico. O que move o gráfico aqui é bancos, grandes empresas, entendeu? Vice-versa, acontecimentos que vêm, notícias, muitas coisas. A liquidez que eu falo não é quantidade de pessoas, de banco, dessas coisas. Na liquidez aqui que vem por trás disso daqui significa dinheiro, força, entendeu? Não adianta você ter uma vela grande se a liquidez dela está baixa, se a força dela está baixa, se a injeção de grana naquele movimento ali foi baixo. Tipo agora mesmo aqui, eu vou espelhar minha tela para vocês aqui, ó, cadê? Deixa eu ver se é aqui, compartilhar a tela. É tela inteira, né? Aqui a tela inteira. Vou compartilhar. Tá todo mundo vendo aí? Pronto, tá todo mundo vendo aí? O positivo. Sim. Vai lá. Aqui a gente está na configuração de liquidez. Essa movimentação aqui, eu vou pegar um breve resumo para vocês aqui. Eu vou dar uma pausada aqui, ó. Pegar esse ciclo de cá. Nada aqui, galera, é uma simulação. Eu não sei de onde vocês... Quem falou isso aí, tirou isso aí, não. Nada disso aqui é uma simulação. Nem as médias, nem o SAR, nem nada disso. A gente está no espelho do Forex, a gente está no espelho do par da moeda. Deixa eu ver se eu puxei o ciclo certo aqui, ó. Essa liquidez aqui, esse start que se dá aqui, isso daqui, galera, é injeção de dinheiro. Liquidez não é relacionada à quantidade de pessoas, de banco, de trades. Não, eu não vou falar nem trades institucionais. Eu estou falando relacionados a bancos movimentando, notícias, N coisas movimentam gráfico. Estou falando relacionado à quantidade de grana que foi injetado para o movimento que se ocorre no gráfico. Nesse ciclo mesmo aqui, ó, tive um ciclo bastante de alta aqui, mas a vela que fez mais força. E é o que foi que isso aconteceu aqui. Nisso daqui a gente vai começando a tirar análises gráficas. Ó, você pode puxar, como eu posto bastante no vídeo aqui, você puxa um LTB daqui para cá. Já você já tem uma resistência aqui atrás. Nisso tudo aqui, essa configuração de liquidez, ela tá te informando se o movimento ele vai ter força ou não. Se ele tá tendo dinheiro para movimentar, se ele tá tendo força de continuar seguindo esse padrão, seguindo essa tendência. Agora a gente pega uma breve análisezinha aqui. Eu vou mudar aqui, ó, para botar relacionado à força.
A força aqui, já no olho nu aqui, você já consegue ver aqui o tanto de loss que todo mundo iria tomar. Principalmente nesse daqui, ó. Quem mais dava um put aqui? Pegando esse ciclozinho de alta aqui, pegando esse ciclo aqui desacelerado, você vê uma vela elefante com volume estrondoroso aqui. Vixe, tá pegando aqui bem na minha... Deixa eu ver se eu consigo puxar pra cá. Ah, mas nem adianta porque printou. Pegando em uma região bem forte aqui do S-Wave aqui. Muitos aqui davam put. Muitos aqui davam put. Isso aqui é inevitável. Mesma coisa aqui também, ó. Muitos aqui também davam put. Muitos aqui também davam outro put aqui também. Entendeu? Muitos aqui também davam outro put onde ocorreu esse respirozinho gráfico aqui, ó. Aí a gente pega aqui, agora eu vou tirar aqui e vou mudar. Vou colocar mais uma vez aqui, ó. Na configuração de liquidez. Na configuração de movimentação de grana. A mesma coisa. Pegar nesse parque de moedas aqui agora para vocês aqui, ó. Configuração de liquidez. Geralmente o mercado ele fica bem devagar de madrugada. De madrugada não, esses horários aqui assim, né? Esses horários de 8 horas, 9 horas, 10 horas começa a ficar um pouco melhor a partir das 5, 6 da manhã. Você vê que tá seguindo a tua tendência, mas cadê a liquidez? Bem baixa, ó. Bem baixa. Em alguns pontos dá uma acelerada, mas não segura, ó. Bem baixo. Bora mudar aqui agora para configuração aqui de força. Ele mostra a força das velas. Percebeu que já muda? A live caiu ou vocês estão aí? Então, no caso, em relação a essa injeção de grana, você falou, o negócio do volume simulado e tal, eu quis dizer em relação ao OTC, né? Porque o OTC no OTC é a mesma coisa, meu amigo. O OTC, ele é o replay de algum... Pronto, agora aqui. Essa live que a gente está fazendo aqui, esse gráfico que a gente está gravando aqui, analisando, aí tirando sua dúvida aqui agora, é o mesmo gráfico que pode acontecer no OTC. É o mesmo gráfico que acontece no OTC. O mercado de OTC é um mercado que, na maioria das vezes, não, as corretoras elas pegam um dia específico ali do mercado e colocam como o nome, colocam ali para poder rodar no gráfico durante os feriados. Tem alguém entrando na live aí. Durante os feriados, sábados, domingo, só para não ter, só para eles não ficarem sem a movimentação mesmo aí de pessoas. Aqui Matheus Lima que permite. Como é que faz para permitir todo mundo para poder entrar sem ficar aceitando? Depois eu estudo isso daqui. Depois eu vejo isso daí. Enfim, o OTC é isso daí, pessoal. O OTC é um dia que a corretora gravou. Pegou aqui, ó, pô, vou pegar aqui, tipo aqui agora mesmo, aqui, hoje aqui, segunda-feira aqui, ó, desse horário aqui. Vou pegar o OTC desse horário aqui e colocar, sei lá, sábado de noite, 8 horas. Entendeu? Agora no OTC, ele também continua, ele faz a mesma assertividade. Como foi gravado, como tá sendo como é um gráfico gravado, tipo aqui, deixa eu ver um OTC mesmo aqui, eu peguei esse primeiro aqui, ó. Como é um gráfico gravado, a configuração do indicador continua na mesma coisa. O movimento que você vai se ter que teve na vela daquele dia ali, ele sabe aqui, são informações enviadas. O indicador aqui, os indicadores eles não dão um ponto sem nó. Entendeu? É tipo... Como é que eu posso fazer uma comparação? Eu ia trazer uma comparação de outro mercado para vocês aqui, mas não vou não. O vídeo vai ficar estranho. Tem informações sendo enviadas aqui, ó, para o próximo movimento dessa vela aqui. Consequentemente, no volume ele tem informações enviadas aqui também. Entendeu? Ele sabe para onde vai, se vai acelerar, se não vai acelerar, se vai ficar contido. E com o estudo da análise a gente sabe fazer o filtro e a entrada. Mais outro aqui. Como é que faz aqui para poder... Aqui. Permitiu. Deu para tirar sua dúvida? Outra coisa aqui, ó. Vou botar aqui no gráfico aqui de força de novo. Percebeu como é bem totalmente diferente? Ó. Ciclozinho aqui em aceleração, ó, e fez bastante força. Ó, vou colocar agora aqui na configuração de liquidez aqui, ó. Percebeu? Na configuração de liquidez parece que é mais real, né? É mais assertivo. Não é mais real, não. Ele é mais assertivo. Ele é um pouco mais assertivo. Deixa eu ver outro gráfico aqui. Deixa eu colocar aqui. Tipo aqui, eu boto no gráfico aqui de M5. M5. Aqui, ó. Teve até um respirozinho gráfico aqui, ó. Vou botar aqui na configuração de liquidez. Aqui de liquidez não, de força. Aqui, ó. Aqui também, ó. Vou colocar aqui na configuração agora só pra gente poder ver, ó. Na configuração de liquidez, ó. Percebeu que esse ciclozinho de cá já ficou mais nítido, tanto do respiro. Pegou a aceleração aqui. Ó. É isso que eu reparei, deu até um respiro ali. Ó.
cima. Vou puxar aqui, ó. Percebeu como nesse setup a configuração de liquidez ele fica bem mais assertivo? Fica pancada. Esse Deixa eu pegar setup outro 8, OTC aqui. qual é a frequência assim que ele costuma aparecer? Não entendi. Você falou o quê? O setup 8, qual assim, a frequência que ele costuma aparecer no gráfico? Como assim? Qual frequência ele costuma aparecer no gráfico? O setup 8 tá aqui. As médias, o SAR, a configuração do volume. Você diz, no caso, a frequência da entrada? Isso é, no caso, o gatilho que é o respiro, né? Que dá O a vela gatilho que é o respiro. Vamos por lá. conta aqui. Ó, geralmente, aqui mesmo aqui pode ocorrer algum respiro, viu? Bem onde a gente tá aqui, ó. Aqui pode ocorrer algum respiro. O respiro ele ocorre devido a anomalias gráficas. Vou puxar aqui pra você. Aqui, cadê? Aqui, ó. Devido a anomalias gráficas. Deixa eu ver, tá na configuração certa? Tá. Vou pausar aqui e vou mostrar pra vocês aqui, ó. O respiro ele ocorre quando o gráfico ele dá uma pernada muito longa e muito rápida, tanto de alta ou tanto de baixa. Sempre que o gráfico ele faz uma pernada dessa bem forte, ele sempre tende a respirar, vai parar para fazer um respiro. O respiro é isso daqui, ó, o pessoal pensa que é uma pequena correção, mas não é não. O respiro são esses pontozinhos aqui, ó. Tipo aqui mesmo, aqui está uma anomalia gráfica aqui, ó. Fez um rompimento com bem força, estourou com bem volume, continuou subindo, mas o ciclo aqui já estava todo anômalo, ele acelerou daqui para cá. Gastou toda a sua energia nessa vela aqui, ó. Desta vela para cá em diante, isso aqui tudo é o ciclo, tá? Mas eu gosto de fazer análise de ciclos partilhados. Daqui para cá, ó, vou colocar aqui, ó. Daqui para cá, tá no gráfico de 5 minutos. Daqui para cá, a gente vai pegar e vai analisar aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pronto. Analisar todo esse quadrante aqui, ó. Estamos em uma tendência de alta, mas o seu ciclo volumétrico daqui para cá já desacelerou, já caiu. Daqui para cá ficou contínuo. Daqui para cá teve uma leve inclinaçãozinha de aceleração. Mas ó, se a gente for ver isso daqui, olha este candle, o tanto de pavio que ele deixou. Olha este candle aqui também, o tanto de pavio que ele deixou. Olha a desaceleração que já se teve aqui. Olha o tamanho desta vela para o tamanho do seu volume. Esta vela de cá teve um volume maior do que essa de cá. Muitas das vezes, mesmo quando o ciclo não está anômalo, vou tentar pegar aqui um exemplo para vocês aqui, deixa eu puxar o gráfico aqui para ver. Mesmo até quando o ciclo ele não está anômalo, ele está aqui, ó, nesse exemplozinho mesmo, deixa eu tirar essas linhas aqui, linhas antigas, marcações antigas. Até quando ele tá, pegou um exemplo legal aqui agora, aqui, ó, do respiro aqui também, ó. Ciclo todo em anomalia aqui, ó. Ciclo aqui todo em anomalia, deixa eu tentar puxar aqui, ó. Análise de VSA, esforço versus resultado, mesma coisa aqui, ó. Dano e decisão entre as médias, aqui já ficou um pouco melhor, já meio que rompeu a SMA de 20, aqui já acelerou mais, chegou aqui, já tivemos um respiro, mediante essa força que foi feita aqui atrás. O que foi que aconteceu depois que respirou? Tivemos a win no respiro, mas olha a força que hoje já teve essa vela. Olha o volume que já teve dela, a liquidez dela já foi baixo. Daqui pra cá, o gráfico já começou a subir mais e começou a forçar, falou, ó, vou subir. Mesmo na análise de liquidez, a gente faz a análise de esforço versus resultado. Toda anomalia, todo o respiro gráfico, ele ocorre mediante a anomalia. Aqui funciona da mesma forma também, ó. O setup 8 é isso daqui, ó. Velas de respiro, seja numa tendência de alta, ou seja numa tendência de baixa, que eu vou procurar aqui uma tendênciazinha de baixa aqui para poder trazer. E outra coisa também, que são isso aqui, ó, os estouros de volume com suas velas respectivamente pequenas em regiões aqui de resistência. Talvez tenha uma resistência lá atrás. Aqui, essa tendência mesma aqui, essa pernada toda que deu aqui, ó, mas nesse ciclo aqui específico, este daqui, ó, deixa eu fazer um quadrado aqui, ó, já gastou toda a sua energia aqui. Aqui já zerou toda a energia, aqui já foi tudo aqui. Então, uma das entradas também do setup 8 é isso daqui, ó. Estouro de volume, velas de força sem freio em volume também, entendeu? Análise de VSA, esforço versus resultado. Eu não tinha nem visto, falei pra vocês aqui, ó. Bora ver se não é uma regiãozinha lá de, como é o nome, de resistência. Onde tem a resistência aqui? Vou colocar em amarelo aqui, ó. Olha o que foi que isso aconteceu. Olha o tamanho da vela que se rompeu pro tamanho do seu volume. O que foi que isso aconteceu? Um ruídozinho gráfico. O mercado ficou todo lateral. Vou pegar outro exemplo aqui também para vocês verem aqui, ó. Está no gráfico de 5 minutos. Deixa eu mudar aqui. Vou botar no gráfico de M1 pra gente poder ver. Pô, tá bem ruim, viu? Deixa eu ver nesse daqui. Deixa eu tirar essa marcação aqui.
Aqui, ó. Nessa tendência de baixa aqui, a mesma coisa também, ó. Pronto, onde a gente pegou a win, no início da live aqui, ó. Onde pegou a win. Bora fazer a análise desse ciclo aqui, ó. Desse daqui. Vou colocar em amarelo, que isso aqui é o específico, tá? Mas vou colocar também marcado aqui em vermelho, onde teve o start do ciclo, que foi aqui, ó. Bem rapidinho. Pronto, tô de volta. Tá todo mundo escutando aí? Pronto. Sim. Bora voltar aqui pro start. Aqui foi onde teve o start. Bora começar a fazer a análise aqui de VSA aqui, ó. Tendênciazinha de baixa. Já aconteceu uma anomalia gráfica aqui, já veio deixando respiro. Tendência de baixa, ciclo em desaceleração e sem força. Tá vendo? Observavam isso aqui, o tamanho dos candles pro tamanho dos seus volumes. Pronto, já aconteceu um respiro gráfico aqui entre as médias. Esse não teve confirmação, porém ele fez bem mais força do que as outras velas anteriores a ele, em uma tendência de baixa. O que foi que aconteceu? Tivemos uma vela grande, mas olha o tamanho do seu volume. Esse volume aqui tá condizente com o tamanho dessa vela? Alguém sabe dizer? Não. Pronto, análise de VSA, esforço versus resultado. Deixa eu limpar aqui mais uma vez aqui. Daqui pra cá, olha a força que fez essa vela. Vocês já perceberam que todo o respiro gráfico ocorre tanto na tendência de alta quanto na tendência de baixa, devido a uma vela que faz bem força, um ciclo que faz bem força, e geralmente sempre é o maior ciclo da tendência. O que foi que ocorreu aqui? Um respiro onde a gente pegou o win. O que foi que aconteceu aqui? Acho que Tarcísio que pegou. Deu um put aqui, ó. Logo quando começou a live aqui, ó. Onde a win da gente foi parar. Aí a gente já pega outra anomalia gráfica que já se ocorreu aqui também. Olha o tamanho desta vela pro tamanho deste candle. Entendeu? E rompeu um suporte aqui, ó. Aqui tinha um suporte aqui, ó. Aqui tinha um suporte. Então, você vê, ó. Rompeu o suporte, falso rompimento, veio testar 1, 2, 3, pegou as médias aqui como resistência, mais uma vez aqui, estourou para cima, fez como suporte e resistência de novo, o preço continuou subindo. Agora a gente pega aqui mais uma vez, mais uma análise aqui, ó. Olha o tamanho deste candle, o tamanho desse volume. Não está de acordo, né? Está anômalo. Olha o que foi que aconteceu aqui. Uma dúvida. No caso, realmente esse volume aí, essa barra tá pequena em relação ao candle, mas é sempre a primeira barra do volume do ciclo. Geralmente ela não começa pequena e vai aumentando? Exatamente. Não. Agora eu entendi o que você está falando, que geralmente a primeira barra do ciclo ela começa pequena e vai aumentando. Exato, aí conforme a tendência vai ganhando pressão ali, força, as barras vão aumentando de tamanho. Exatamente. Qual é a sua dúvida nisso? Então, porque ali atrás, como... Eu vou passar o mouse e você diz onde é. Onde é aqui? Tá, isso, aí mesmo. Essa daqui? Isso, essa daí. Essa barra vermelha do volume ali de baixo, ela foi a primeira barra essa daqui. Isso. A primeira barra vermelha do ciclo. Então, geralmente, ela acaba... Mas, na verdade, aqui não tem nenhum ciclo. E aqui o mercado tá lateral. Eu não recomendo operar isso aqui, não, ó. Preço entre os indicadores. Aqui eu peguei, não sei se você observou, não sei se você estava também na live, mas aqui eu já peguei quando o preço já estava fora dos indicadores. Aí vou te trazer uma coisa que você com certeza não deve ter estudado aqui, ó. Microanálise. Você vê que essa tendência, o mercado está seguindo uma tendência aqui que é lateral. Tendência de baixa, tendência de alta, tendência de baixa, tendência de alta, tendência de baixa. Nessa tendência de baixa aqui, isso daqui está de acordo. Aqui está harmônico. Esse ciclo daqui está harmônico. Ó. Ciclo fez, ó, entrou em aceleração. Tendência de alta, ciclo em aceleração. Aqui, essa vela que você está mencionando aqui, isso aqui não tem nem como você considerar um ciclo, porque essa vela aqui, ela corrigiu 100% de toda essa tendência aqui, ó. Todo esse caminhozinho que ela veio fazendo aqui, ó, que o gráfico veio fazendo aqui, esta vela aqui, ela gastou toda a sua energia de baixa aqui, ela não veio corrigindo N1, N2, N3, N4, ela veio corrigiu, estourou tudo aqui. Aqui a gente tem uma vela chamada vela elefante com estouro de volume. É uma vela que ela geralmente gasta muita energia. Isso daqui a gente já parte para microanálise. Entendeu? É isso aqui, o que a gente está operando aqui é microanálise. O que está se acontecendo aqui agora é microanálise. Então você não tem um ciclo aqui. Você tem um ciclo aqui. Eu vou mencionar onde tem ciclos aqui, ó. Ó.
Pera aí rapidinho, deixa eu só concluir aqui. Você tem um ciclo aqui, você tem um ciclo aqui, você já tem outro ciclo aqui, você já tem outro ciclo aqui também, ó. Você já tem outro ciclo aqui. Daqui pra cá você já tem outro ciclo. Daqui pra essa região de cá você já tem outro ciclo. Pronto, quem falou pode perguntar. Ô, Vitor, vocês não estão operando mais o setup 1 mais, não? Ou é Rapaz, mais para iniciante? rapaz, assim, ó, o setup 1 ele funciona bastante também. Mas como eu trouxe o setup 8, tô deixando para poder focar realmente no setup 8, entendeu? Para todo mundo focar no setup 8, porque o setup 8 ele é um setup rápido, de entradas rápidas. É um setup que ele tem as médias que elas são mais confluentes. Deixa eu ver esse gráfico lateral aqui, deixa eu ver algum gráficozinho aqui melhor em tendência que vocês poderem entender do que eu tô falando. Deixa eu procurar um aqui. Vou botar um gráfico do Bitcoin aqui. Ô, Vinícius, ô Vitor, na verdade. Então você indica então pra gente que já tá começando, começar no setup 8 no caso? Não, Já no pra quem tiver começando, vocês têm que começar no início, na teoria de tudo, que é o setup 1.0. Vocês entenderam o que é volume, entender o que é média, entender o que é fractal, regiões de fractais, para depois vocês passarem para a geometria 2.0, que da 2.0 ela vai ficando um pouco mais avançada. O setup 8, ela já parte para o 3.0. Ó, uma anomalia fica se ocorrendo aqui agora. Então, é um setup para quem já tem um tempo de mercado. Você tem que entender de volume, você tem que entender de macro e microanálise, que tem muita gente que se bate no grupo. Pô, o que é a microanálise? Microanálise que eu estou operando aqui agora. Ó, já temos um suporte na micro aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar isso aqui, ó. Já temos um suporte na micro aqui, ó. Ó, SMA servindo de suporte. Porque é um setup um pouco mais rápido. A gente tem as médias que são mais rápidas, te mostrando a microanálise. Temos a MA te mostrando a macroanálise. E tem uma SMA de 20, ela te mostrando já de forma mediana. Entendeu? Uma média dos preços. E nisso daqui a gente já tem aqui, ó, o volume também sendo bem mais acelerado. Ó, mostrando a win no respiro, mostrando a liquidez, mostrando os ciclos como estão acelerando. Tipo, aqui a gente pega esse ciclo aqui foi maravilhoso aqui, ó. Isso aqui foi um ciclo aqui maravilhoso. A todo momento aqui, as médias servindo de suporte, resistência e principalmente aqui os respirográficos, aceleração do respiro. Daqui para cá onde fica, dessa região aqui mesmo aqui, ó. Desta região aqui, deixa eu pegar esta região aqui, ó. Já mostrou desaceleração e volume contido. Já deu um estouro aqui, já deu outro estouro aqui. A gente já parte para análise de VSA. Até os ruídos gráficos que se ocorrem aqui são mediante esses estouros aqui. Quando o preço sai de entre dos indicadores. O que foi que aconteceu aqui? Sem força vendedora. O que foi que isso aconteceu aqui? Um padrão de vela de força, mas sem volume, em desaceleração. O que foi que indicou aqui no indicador? Indicou compra. Exatamente. E aqui foi ótimo. E aqui foi em uma perfeita harmonia. Vou pegar nesse ciclo bastante aqui, porque aqui, ó, tendência de baixa. O SAR indicando alta, o preço já saiu dos indicadores, as médias e o SAR já passando por trás do preço, que é o indicativo de entrada. Você vê os ciclos anteriores aqui, ó, aceleração. O ciclo já deu um start aqui, já deu aceleração. O ciclo anterior dele aqui também, você já vê que já deu uma aceleração. Temos aqui, ó, uma vela aqui que fez um padrão de candle, mas perdeu bastante força aqui perdeu bastante corpo na sua parte de força. Temos um padrão de candlestick aqui em desaceleração, sem força vendedora para jogar o preço para baixo e seu ciclo desacelerado. O X-Wave cantou a próxima entrada. Entendeu? É um setup que ele é bem rápido, velho. Ele é muito rápido. Para quem entende de micro ou macro análise, por que eu coloquei essa média nele aqui, essa média de 50 nele aqui? Porque é uma média que ela já vem puxando o preço mais na macro. É uma média que, se eu digo para vocês aqui, até no Forex, velho, esse setup aqui é perfeito. Porque aqui, ó, o preço passou entre a média, desceu entre a média aqui, pai. Daqui para cá, você já surfou uma onda legal. Pode dizer que pegou no chão aqui, você entrou com 0.15, eu tô mudando aqui até para Forex aqui, só para vocês terem uma noção de uma coisa. Você já entrava aqui para 0.15, cadê o ponto? Aqui 0.15, vocês entravam aqui com 0.15 de lote. Legal? Daqui para cá, desse cruzamento aqui, ó, de onde o preço caiu aqui, rompeu aqui, e a MA de 50 ficou embaixo aqui, só desse tirozinho daqui para cá, vocês fizeram aí nada aí, quase 1000 conto.
Com certeza, aí pegou pelo menos aí uns 150 pips aí. Gráfico de M1, rapidinho. Então, ele é um setup que ele é muito rápido, velho. Até para quem quiser operar Forex com ele em M1, óbvio que em Forex você não vai pegar respiro gráfico. Dá bom. Já peguei respiro gráfico em Forex sim, no início bem de tendência. Com esse setup aqui, deu muito bom. Mas você vai pegar com ele, sabe o que? Cruzamento de média. Tipo, o menino perguntou, você não usa mais o setup 1.0? Setup 1.0 ali pro Forex, ele é a coisa mais linda que tem, velho. É a coisa mais linda que tem. Cruzamento de média, a média passando por cima, a média passando por baixo. Então, é um setup que ele tem entradas mais rápidas, porém ele tem também um porto seguro. Porque esse porto seguro é a SMA de 50. Olha o que é SMA de 50, quando eu falo de macro análise, olha o que é SMA de 50 veio fazendo aqui, ó. Falso rompimento, você vê a tendência forte de baixa nela aqui, ó. Vou limpar aqui. Falso rompimento, rompeu a MA de 50. O volume fez bastante força, bastante estourada aqui, tá vendo? Olha o tamanho do candle pro tamanho do volume. Fez um falso rompimento. Quando chegou a triscar na MA de 50 de novo, mais uma vez, foi, tá vendo? Foi rejeitado o preço. O que foi que aconteceu aqui? Mais uma vez caiu. Chegou aqui duas vezes aqui, ó. Tentou romper essa regiãozinha aqui, que também como ela também funciona como bastante com a resistência, tanto a resistência como o suporte, todas as médias, mas a região mais forte é a da MA de 50. Fez um falso rompimento aqui também, que foi que isso aconteceu aqui, o preço desabou, chegou aqui, testou essa MA de 20, desabou de novo, outro falso rompimento aqui, chegou a testar a MA, acho que não, essa MA amarela de 10, a do meio é de 20, desabou mais uma vez. Então a macroanálise, galera, é isso daqui, ó. Bora fazer uma projeçãozinha aqui legal aqui, como eu faço bem no Forex aqui, ó. Vou pegar uma trendline aqui e vou colocar ela de forma amarela. Vou pegar nesse topo aqui, ó. Vou fazer ligação de pontos de topo, só para vocês terem uma noção aqui, ó, pra gente ver onde bate no preço. Ó. Vou pegar mais uma vez aqui também, ó. Nesta região, vou ligar todos os topos. A gente vai observar o preço até onde ele vai. Aqui, ó, cadê? Ele colocou nesse topo, tem um topo aqui, tem esse topo aqui, e eu vou explicar para vocês aqui. Vou colocar neste outro topo aqui, ó. Vou colocar neste outro topo aqui, ó, só para vocês terem noção de uma coisa. Essa projeção aqui, muitas corretoras ela não tem esse tipo de FIBO. Essa FIBO aqui a gente vai achar mais em mercados futuros, mercados que tipo Binance, Bybit, para quem opera cripto, esse tipo de projeção aqui. Isso aqui é uma FIBO. Nessa FIBO aqui você tem o preço de forma mediana até a máxima, que são geralmente os topos que ficam em cima, o mediano e o mínimo, e todas elas aqui funcionam como suporte e resistência. Agora uma coisa interessante aqui, ó, essa primeira linha que eu puxei, que isso aqui é macroanálise, tá, pessoal? Essa primeira linha que eu puxei aqui, ó, eu coloquei neste topo daqui. Tá todo mundo vendo de forma perfeita aqui? Nesse topo daqui? Olha o que foi que isso aconteceu aqui. Testou essa região aqui, aconteceu o que? Uma reversão. Bem na onde testou essa região, olha o seu volume. Vou botar bem certinho aqui, ó. Olha o que foi que acusou. O que foi que o X-Wave acusou aqui? Venda. Exatamente, sem força. Ele já acusou qual foi a próxima cor. Mais um win. Agora eu vou pegar nessa segunda trendline que eu coloquei aqui. Tá vendo que tá pegando bem nesse topinho aqui, porque tá perto uma da outra. Então tá todo mundo conseguindo ver? Que pegou bem nesse topinho aqui. Olha o que isso aconteceu aqui mais uma vez, nessa outra região, onde veio testar. E o que foi que isso aconteceu? Reversão. Mais uma vez, por isso que eu falo para vocês, vocês têm que entender disso tudo aqui de macro e microanálise. Mais uma vez, olha o que foi que isso aconteceu aqui, falso rompimento. E, ó, esse topo aí atrás. esse daqui? Não, é o mais no meio aí. O mais lá atrás? O do meio, que tá na segunda linha. Esse daqui? Não, em cima, de cima, um pouco mais à frente. Direita. Esse daqui? Isso, o topo que pegou nessa linha mais à frente. Ah, sim, é interessante também, que eu não tinha visto.
Eu tô vendo aqui, ó, interessante aqui também, que realmente eu também não tinha visto. Aqui, você vê, ó, que eu liguei ele, esse primeiro topo aqui, nesse segundo aqui, ó. Testou uma vez, testou duas vezes, ó. Reversão na primeira, reversão na segunda. Então, essa segunda vez aí, você teria ela, o mesmo que tenha feito essa seleção de uma vela forte? Ah, exatamente. Aqui eu teria entrado, porque aqui a gente vai partir para uma coisa chamada já microanálise. Se você for olhar aqui, ó, topo duplo, ó. Aí você pega, vem fazer uma análise, sabe de quê? De volume, esforço versus resultado. Olha o tamanho do candle para o tamanho do seu volume, como se ocorreu aqui nesse primeiro topo. Mais uma vez aqui você pega, olha aqui, ó. Olha o tamanho, aqui, ó. Olha o tamanho deste candle para o tamanho do seu volume. Este volume aqui teve que ser para este candle e este volume aqui para o candle anterior, correto? Correto? Exatamente, o volume aí foi, eu não sei se foi você que me perguntou. Como é que eu sei minha próxima entrada? Como eu respondi, quem dita minha próxima, não sei se foi no YouTube ou se foi no Telegram. Quem dita a próxima entrada da gente, galera, é a macro, a microanálise e principalmente 100% de tudo é o volume. Análise de VSA. Percebeu que no setup 8 aparece muita entrada e muita entrada rápida? Agora bora voltar aqui mais uma vez. Nessa terceira trendline aqui, a gente puxou aqui, ó. Cadê? Cadê minha setinha? Tá aqui. Onde tipo tocou neste topo aqui, ó, e colocou neste de cá, tá vendo? Ó, mais uma vez aqui, ó, mais um teste. Mais uma vez aqui outro falso rompimento. E pode ter certeza que ele vai testar o preço mais uma vez aqui. O professor, Oi. e fora que a última, ela era resistência, mas depois ela virou suporte. Exatamente. Preço lá. Isso, exatamente. Essa é a última linha. Por isso A última, mas daqui, aqui, ó. Né? Aí, ó. É, exatamente. Por isso a marcação, por isso a importância das marcações da macro. E antes de tudo, vocês têm que abrir o gráfico. Não é só peguei ali no momento que está se acontecendo aqui, não. Vocês têm que puxar o gráfico, olhar, ver o que está se acontecendo, como está a tendência. Porque aqui, ó, a gente está no gráfico do Bitcoin. O Bitcoin está em uma forte tendência de baixa aqui. Você jamais vai estar pegando entrada, vai entrar forte aqui contra a tendência. Beleza, vai ter seus momentos sim, tipo aqui mesmo aqui, ó. Vou ligar esse fundo com esse fundo de cá, ó. Não vou nem botar, não vou esticar aqui só pra vocês verem aqui, ó. Liguei esse fundo ascendente com esse fundo de cá. Temos um fundo duplo aqui, de forma ascendente. Aqui chegou quase a testar. Aqui não tinha nem acontecido. Mas olha o que foi que isso aconteceu aqui. Análise de VSA mais uma vez, galera. Se fosse esse resultado, o ciclo aqui ó, tá todo em aceleração. Beleza. Mas olha o tamanho deste candle pro tamanho deste volume aqui. Isso aqui foi um exemplo nítido que o preço gastou aqui, que a tendência aqui, ela gastou toda a sua energia desse ciclo bem aqui, ó. Por sinal, numa zona de 1, 2, terceiro toque. Mesma coisa aqui, ó. Você pega e observa aqui, ó, mais uma vez aqui, ó. Quando tocou aqui, ciclo em desaceleração, ó. Tendência de baixa, o ciclo já veio aqui em desaceleração. Quando chegou perto de tocar aqui, ó, volume baixo também, quase contido. Tendência de baixa aqui também, quando veio tocar nessa região aqui, ó. Já teve anomalias gráficas, já indicou aqui entrada de compradores aqui nessa região aqui. E por sinal, quando tentou romper bem mais forte aqui, gastou toda a sua energia aqui, que foi até o maior volume da tendência. Ó. Aconteceu anomalia agora nesse suporte aí, não é? Eu não sei, que eu tô com o gráfico parado, deixa eu ver. Ah, aqui ela testou, aqui ela fez a média, fez a SMA de 10 aqui como resistência ao gap. Na verdade o gráfico ficou estranho aqui, agora que eu tô vendo aqui, ó. Olha o gap que deu dessa vela de cá pra essa. Ah não, tá certo, que aqui foi um martelo, eu que viajei, eu que vi errado. É. Aqui fez a SMA de suporte, isso aí acontece muito. Então, galera, eu mostrei pra vocês aqui a macro análise. Agora a gente vai ver a micro. Vitor, rapidão. Lá no gráfico lá do Bitcoin, por volta de 22,10 ali, naquele topinho que teve. 22,10. Espera aí que eu tô chegando lá. 22,10. Mais pra frente, 22,10 ali. Pega rapidinho, aguenta aí rapidinho, só pra eu ver um negócio aqui rapidinho. Coisa rápida. Fica na live aí rapidinho.
Pronto, pessoal, foi mal, voltei aqui. Fui ver só um bagulho que teve aqui na cozinha rápido. Sim, enfim, 22:10 foi? Deixa eu ver. Isso, acho que foi 22:08, mais ou menos, que teve um topinho ali. 22:08, 22:08. 22:05, foi esse daqui? Esse mesmo. Ah, O volume aí, ele acelerou bem o volume de compra e fez uma vela forte condizente com o volume. aham. Eu não teria dado um put aí, não. Eu ficaria meio com medo. Ó, nesse caso aqui, digo pra você, não de forma irônica, mas é isso, como eu falei. Muitas das vezes, quando ocorre, isso foi até bom você mencionar isso daqui. Isso daqui, galera, o volume, ele não é indicativo de vela verde, volume vermelho, put, vela vermelha, volume verde, cal. Não, galera, não é, ele te dá o alerta, mas você tem que analisar todo o ciclo anterior. Tipo aqui mesmo aqui, ó. A gente tem uma marcação aqui na macro. Beleza, por isso que eu gosto de fazer essas marcações na macro aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Bem onde aconteceu isso daqui, olha quantos toques teve, que foi essa daqui, ó. 1, 2, 3 toques. Estamos em uma tendência de baixa, beleza? Se a gente for dar uma puxada daqui para trás aqui, ó. Deixa eu botar bem certinho aqui, ó. Deixa eu colocar bem certinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tem alguma resistência aqui por perto. A gente tem só regiões aqui de falsos rompimentos, de pullback e falsos rompimentos. Vamos lá, voltar mais uma vez. Pela terceira vez, você vê que o preço veio aqui, tocou e retraiu. E retraiu muito, bastante. Aí a gente pega a parte para análise de VSA mais uma vez aqui. Se fosse esse resultado, ó, vou puxar aqui para mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem este candle aqui, com o tamanho do seu volume. E temos este candle com o tamanho desse volume. Esse volume aqui era para ser deste candle. Você vê que fez bastante força do preço subir, só que não veio. E por ironia do destino, por coincidência, tocou na nossa trendline que está puxando um histórico de, acho que aqui de lá para cá, acho que dá mais de 30 velas, dá mais de 30 minutos, muito mais. Tocou mais uma vez na nossa trendline, fez bastante força vendedora aqui, ó, um putzinho lindo aqui, ó. Aqui, foi como eu acabei de falar, vocês têm que puxar o gráfico da macro, porque jamais vocês estão vendo a tendência de baixa, vocês vão estar entrando a favor aqui em zonas vazias, que aqui são chamadas de zonas neutras, né? É chamado de banco neutro, essas regiões aqui, ó. Porque o que são chamadas de bancos neutros? A live caiu, foi? Apitou alguma coisa aqui? Tá dizendo que vai terminar em 15 minutos. É, que vai terminar em 15 minutos, antes de terminar essa daqui a gente volta de novo. Cadê aqui? Coloquei aqui. Então, são chamadas aqui de bancos neutros. São regiões que ela não tem validação. Tipo, é diferente das nossas trendlines que tem validação. Aqui é um toque, 2 toques, 3 toques. É uma zona aqui bem forte. Bem forte. E aqui é chamada de região neutra. Você não tem nenhum rompimento de resistência forte. Você não tem nada. Tipo aqui mesmo aqui, ó. Aqui foi interessante aqui. Que na micro aqui eu vi aqui, ó. Agora, ó. Você tem uma resistência aqui, ó. Você tem uma resistência. Só que onde o preço rompeu dessa vez, olha como foi, pouco volume e muito pavio. Desta vez aqui você vê que foi uma vela de força, mas com pouco volume. Não foi um volume condizente ao tamanho dela e o ciclo acelerou de vez. Acelerou muito. A vela de start não teve força nenhuma. O preço deixou para gastar toda a sua força aqui, ó. E você vê que tem uma tendência bem grande de baixa. Geralmente, galera, quando ocorre isso daqui, é uma correção de quase 50% dessa pernada de cá. Se a gente for ver aqui, ó, botar aqui, ó, daqui para cá, ó, desta regiãozinha de cá para cá, percebeu que ficou 50% para cima, 50% para baixo? São chamadas zonas 50-50. E não teve força para segurar, mediante a tendência forte de baixa. Você vê que, ó, pela terceira vez testou nossa trendline. Se não tivesse nenhuma trendline, eu digo para você que aí ficaria uma entrada duvidosa. Ficaria uma entrada bastante duvidosa. Não quer dizer que o setup não tenha loja. Tem loja sim. Até porque o mercado também é soberano. Mas com as marcações, como eu ensinei para vocês aqui agora, você já viu aqui que jamais a gente daria um call aqui. Até porque não teve nada rompido. Só se essa vela tivesse aqui, a trendline tivesse passando aqui por baixo, ela tivesse rompido e tivesse feito um volume condizente ao tamanho dela. E essa vela de start aqui tivesse pelo menos encerrado aqui o volume dela aqui, para ficar condizente também com o tamanho dela, da força da tendência. Deu para entender? Top, entendi.
Então a macro e a microanálise, meu irmão, ela filtra muito loss, ó. Filtra muito loss. Mas esse horário aqui de operar é horrível, velho. Horrível, olha o preço como fica. É horrível. A macro e a microanálise nesse setup aqui, meu irmão, pra quem sabe fazer essa análise aí é o ouro, velho. Eu tenho um brother mesmo aí que ele opera, ele é forte, ele opera só Forex. O capital do cara mesmo aí, meu irmão, digamos, nessas corretoras, o capital do cara é $100 mil, $150 mil. O cara entra pesado na RoboForex nos outros. Esse cara nunca gostou de OB, velho. Ele foi a primeira pessoa que eu dei esse setup aqui pra ele fazer um backtest pra mim, porque ele tem muito tempo. Oxe, irmão, o cara tava dando entrada, foi cada entrada dessa de respiro aqui, o cara tava dando entrada de $500, velho. Cada respirozinho desse aí que eu mostrei aqui no início da live, o cara tava dando entrada foi de $500, velho. Imagine, velho. Em relação ao horário de operar, você opera em qualquer horário? Rapaz, eu opero no horário que eu tenho tempo. Eu não tenho assim, como é que eu posso dizer, um horário assim fixo. Tipo, mais uma vez aqui, ó. Foi até bom mostrar pra vocês aqui, ó. Porque o respiro gráfico ocorre, ó. Ciclo todo de anomalia, o gráfico bem feio, ó. Preço passando entre os indicadores. E as anomalias gráficas ocorrem devido a isso daqui, ó. Olha o tamanho do candle pro tamanho de sua força. Olha o tamanho do candle pro tamanho do seu volume. Exaustão, ó. Respiro gráfico aqui mais uma vez. Aqui não é considerado um respiro, mas não um respiro que a gente usa de forma padrão. Fazer uma análisezinha aqui, ó, desse ciclo aqui pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu tentar puxar aqui, ó. Puxei errado aqui, mas só para vocês poderem ver aqui, ó. Puxa até aqui, ó. Puxa até aqui. Não vou contar com esse ciclo de canal, porque aqui já tem uma acumulação já acontecendo. Aqui já é outra coisa. Ó. Daqui para cá, você vê que veio fazendo bastante aceleração. Ó, esse candle pro tamanho desse volume. Só aqui já viu a anomalia gráfica que isso aconteceu, né? Veio retrair para baixo da MA de 50. Uma vela dessa de força aqui, ela perdeu mais de 50% da sua força compradora, da sua ponta forte. Então, já começou a acusar a anomalia. Se ligou, já começou a acusar aí uma anomalia, já começou a falar, ó, isso aqui é o que vai se acontecer, aqui o pau vai quebrar, já vai acontecer mais alguma coisa aí na frente. Depois dela, a gente vai analisar esse ciclozinho daqui, ó. Ó, perdeu a liquidez, perdeu a força, ó, começou a ficar contido. Olha o que foi que isso aconteceu aqui. Olha o tamanho deste candle para o tamanho dos seus volumes. O que foi que aconteceu aqui? Ocorreu quase um respiro gráfico. Quase um respiro. É considerado respiro, mas não no padrão que a gente entra. Que foi esse padrão aqui, ó. Foi o padrão que eu peguei a win assim que eu iniciei a live aí. Acho que algumas pessoas viram aí, não sei. Então, aqui para cá, essas pequenas correções, esses pequenos respiros gráficos acontecem mediante a isso. Mais uma vez, ó. Quando chegou em um topo aqui, aqui tava um topo duplo aqui, ó. O que foi que isso aconteceu aqui? O preço fez tanta força que rasgou toda a sua força e toda a sua liquidez em uma vela só. Olha o tamanho do candle pro tamanho da sua vela. Só que aqui a gente já tem outra resistência aqui, ó. A gente já tem outra resistência. O que foi que aconteceu aqui? Mediante ao tanto de energia que foi gastada aqui, que foi deixada aqui, tanto no volume, tanto no candle, começou a ocorrer essa acumulação aqui. Que o preço não tem nem força nem para subir, nem para descer. E justamente não tem nem força nem para subir, porque toda vez que vai subir, olha o tanto de pavio que está deixando as suas partes de força. Então, voltando à pergunta que você me fez, rapaz, eu não tenho um horário assim para operar, não. É quando eu tenho tempo que eu entro, que eu tenho tempo, meu irmão, e eu pego, vou e caio para cima. Mas eu não tenho assim um horário assim de operação, não. Se tiver bom pela manhã, eu tiver tempo pela manhã, eu vou buscar minhas entradas. Se não tiver bom, não vou buscar minhas entradas. Eu pego e fico assim, velho. É uma mão dupla. Se tiver bom de tarde, eu vou tentar bom de tarde. Se não tiver bom naquele dia nem de noite ali, eu vou tentar no OTC. Se o OTC também tiver ruim, ó, uma coisa aqui importante para vocês aqui. Percebeu que eu dando zoom aqui, o volume bugou? Vocês colocam no gráfico de 5 minutos. Dá um zoom, deixa o zoom assim. Vocês pegam, colocam aqui no gráfico de 1 minuto de novo, ó. Percebeu que voltou? Normalizou? Já foi. É simples e fácil. Então, se tiver bom, eu vou buscar naquele level que tiver bom. Se não tiver bom, eu também tem dia que eu fico sem operar. É que nem Forex. Forex mesmo, se eu não tiver achando meus padrões de entrada ali, meu irmão, o gráfico tiver lateral, não tiver condizente ali com meus conhecimentos ali, não tiver fazendo um movimento que eu sei que ele vai fazer ali, esqueça, eu nem entro. Respiro gráfico bonito aconteceu aqui, ó. Ó, desse start daqui, ó. Pegar desse start pra cá, desse ciclo daqui, ó. Desse ciclo daqui até onde teve sua exaustão aqui, ó.
o que ocorreu no gráfico passado lá. Percebeu o que ocorreu aqui, o que eu acabei de explicar? A acumulação. Que muitas das vezes essas anomalias, até isso aqui, a acumulação é considerada anomalia gráfica, mediante ao esforço da liquidez e força que o preço faz para chegar a uma certa região, depois respira um pouco, para depois tentar subir. Na macro a gente tem um pivô de alta aqui, ó. E nessa daí a gente surfa essas ondinhas aqui, ó. 2x0 aqui, ó. Respirozinho lindo aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. E ó, a tendência de ciclo mais linda ainda. Volume totalmente em aceleração. E aí, pessoal, dúvidas, perguntas? Daqui a pouco vai se encerrar. Eu vou ter que pegar e abrir de novo a live para vocês aí. Aqui mesmo, para quem falou do fractal de 5 períodos, do fractal do setup 1.0 aqui, ó. Se tivesse marcação de fractal aqui, aqui tinha um fractal, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A unha aí, ó. No olho aqui eu ainda consigo enxergar as regiões de fractais. E aqui seria uma entrada perfeita. Tanto no setup 1.0 também, sabe por quê? Ciclo volumétrico aqui, ó. Em aceleração, análise de VSA, esforço versus resultado, ó. Preço passando por trás do gráfico, pegou bem na exaustão. A entrada do setup 1.0 aí, ó, na frente da gente. Alguém que perguntar alguma coisa, tem dúvida de alguma coisa? Vocês estão aí? A live caiu? Estamos aqui, estamos aqui. Ah, eu tinha caído. Alguém quer perguntar alguma coisa, tem dúvida de alguma coisa, análise de ciclo, alguma coisa assim? Como você consegue reconhecer, você até explicou ainda agora, né? Mas assim, para você reconhecer que um ciclo começou e terminou, você analisa ali se a pernada de alta ou de baixa terminou, se a lateralização terminou, como que você faz? Geralmente, quando a gente sabe que o ciclo terminou, começa já nisso daqui, ó. Foi uma pergunta interessante que você fez. Legal, gostei. Aqui, ó. Vou tentar puxar certinho aqui. Eu peguei isso aqui até como exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Depois que a gente teve nossa vitória aqui dentro do setup aqui, ó. Você percebeu que teve bem força aqui nessa vela de cá. Foi até condizente, né? Não, o volume ficou até um pouco maior. Passou um pouco do tamanho dela aqui. Fez bem força. Chegou aqui, já desse padrão de vela aqui. Você já vê isso daqui, ó. Pronto, aconteceu a primeira anomalia. Ó, padrão de candle, mas também não conseguiu nem subir nem descer. Daqui pra cá, já deu esse outro, já deu uma acumulaçãozinha aqui nessa região aqui. Você pega, puxa aqui ó, na microanálise aqui, ó, uma resistência. Você vê que o volume, tanto até da próxima vela aqui, compradora seguindo a tendência, já despencou. Nisso daqui a gente já sabe aqui que a tendência já se encerrou. Esse ciclo aqui, ele já perdeu força. Olha o que foi que isso aconteceu. Tivemos uma acumulação aqui, ó. A vela de start já começou sem volume. Daqui para cá, o ciclo já começou a se iniciar. Desta de cá, você já percebe que foi o maior volume de todo o ciclo anterior. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 velas atrás. Então a gente sabe aqui que o ciclo ele terminou ou começou uma acumulação aqui, ele já perdeu força, já como começa a acontecer essas anomalias gráficas aqui, ó. Começa a acontecer essas acumulações aqui, ó. E geralmente isso é normal, pessoal, tá? Depois que faz bastante força, tanto no ciclo de alta, tanto no ciclo de baixa. Isso aí a gente vê acontecer toda hora. Você vê que deu uma acumulaçãozinha aqui, chegou aqui, fez bastante força. Não fez tanta força como fez no ciclo anterior. O que foi que aconteceu aqui? Mais uma vez aqui, ó. Aqui a gente tem uma resistência. Deixa eu puxar o gráfico do point para cá. Aqui a gente tem uma resistência. Olha o que vai acontecer aqui. Olha essa acumulação que se ficou aqui. Aqui já teve uma aceleraçãozinha, mas ó, sem sucesso. Então toda vez, tanto o respiro quanto essas acumulações, ela ocorre mediante essas acelerações aqui dos volumes aqui, ó. Tanto em tendência de baixa quanto em tendência de alta. Por isso que, mais uma vez eu reforço, a configuração de liquidez aqui do volume, ela é importante, porque ela está mostrando
A força que tá tendo aqui, que tá chegando de grana, de dinheiro, para poder fazer o gráfico subir. Tipo mesmo aqui, ó. Aqui todo mundo tomaria loss, ó. Ó. Se fosse seguir no gráfico de força aqui, ó. Aqui, meu irmão, pode ter certeza que tinha muita gente aqui dando cal. Agora a gente pega, puxa aqui, ó. Na análise de grana. Olha o estouro de volume. Uma vela dessa daqui, legal, já é perigosa de você entrar no estouro desse de volume. A gente já sabe aqui que isso aqui é uma exaustão. Mais uma vez aqui, ó. Deixa eu ver aqui não, que aqui já ficou com volume contido. Aqui também não. Deixa eu ver uma coisa aqui que aqui eu não tinha visto não. Não, análise de liquidez aqui, ó. Aqui também, aqui, ó. Mais uma coisa aqui bastante até interessante também. É bastante interessante, pessoal, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Lembra que nessa acumulaçãozinha aqui de trás, bota aqui, ó. Nessa acumulaçãozinha daqui de trás, nesse ciclo daqui de trás, na verdade, que teve essa aceleração, que fez essa acumulação aqui, gerou uma resistência. A vela que rompeu, ó, você vê, ó. Zona de um toque, caiu. 2 toques, caiu. 3 toques, caiu. No quarto toque, a vela que fez o rompimento aqui não tinha força. Não tinha grana, não tinha volume, não tinha nada. Olha o tamanho do candle pro tamanho do seu volume. Deu um respiro gráfico aqui. Deu um respiro. Só que, mediante é isso que está se acontecendo aqui, ó. Preço gráfico. Você vê aqui que tá nítido aqui lateral. O mercado tá lateral. Nítido que o mercado aqui tá lateral. Em uma circunstância dessa aqui, vocês devem um call. Vocês devem dar um call seguindo a cor do volume. Ah, Vitor, mas acelerou. Beleza. Ó, vou pegar deste candle daqui para cá. Olha o tamanho deste candle pro tamanho deste candle. Olha o tamanho do volume. O volume aqui tá contido. Ele só acelerou quando fez um rompimento. E mesmo assim, a aceleração que ele fez aqui, a gente pegar deste candle aqui mesmo, aqui, o tamanho desse candle pro tamanho desse volume, e retraiu bastante de forma anterior. Por isso vocês têm que analisar a micro e a macro. A macro e a micro análise. Pega aqui, jamais você deve um call aqui nisso daqui. Aqui só confirmou que o preço tentou jogar cada vez mais o gráfico para poder subir, mas olha suas velas aqui sem volume, sem força, para poder fazer força para poder subir. O que foi que isso aconteceu? Mais uma vez fez um pullback, falso rompimento, pullbackzinho, o gráfico voltou, estourou. Mesma coisa se aconteceu aqui, ó. Uma vela Vitor, Oi. tô avisando que acho que a live vai cair agora, tá avisando que falta 1 minuto pra... Falta 1 minuto, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e vou mandar o link de novo lá no grupo. Vou encerrar agora, aí vocês pegam e entram tudo de novo aqui, vou encerrar. Beleza. Acho que entrou todo mundo, né? Lá ele. Ou tá faltando a gente ainda. Lá Essa parte aqui eu vou cortar, viu? Ótimo. Como reconhecer um baiano, tá aí, ó. Rapaz. Essa parte aqui eu vou cortar, não deu bom não, viu? Ai, ai, viu? Rapaz, acho que eu vou iniciar aqui, viu? Deixa eu compartilhar a tela de novo. Valeu, Jonathan, valeu. Fique tranquilo que eu vou gravar. Aí amanhã eu posto, viu? Deixa eu iniciar aqui a tela inteira. Pronto, bora voltar lá. Então, jamais aqui nenhuma circunstância dessa daqui. Cadê o ponto? Aqui, ó, primeiro de tudo, rompimento sem volume. Você vê que tá uma tendência, o mercado todo lateral. Depois que acontecer essa anomalia aqui, ó, está em uma acumulação nítida bem grande aqui, a acumulaçãozinha aqui, ó. O suporte bem aqui, ó, por sinal tá rolando até aqui, ó. Essa SMA aqui, meu irmão, tá funcionando como um suporte forte, ó, onde testou mais uma vez, ó, a win, onde testou mais, não, aqui não, aqui já ficou distante, aqui já foi o suporte de onde realmente aconteceu aqui. Então, você vê aqui, ó, vela de ignição, que é chamada vela de start, volume contido, só acelerou no falso rompimento. Aqui você vê que teve bastante força compradora aqui, mas mediante o que se aconteceu aqui anterior, que não veio tendo ciclos de alta, né, acelerações de ciclo de alta há 34 velas atrás, isso daqui é um forte indicativo de reversão. Geralmente o que é que eu faço quando ocorre isso daqui? Eu não pego um put de cara para cá, porque pode dar uma vela também de decisão verde aqui assim também, ó. Igual a essa, eu espero vir uma vela de confirmação, como aconteceu essa. Da próxima eu pego. Pego a favor da tendência, porque fica uma zona de resistência dentro da acumulação. Totalizando aqui um falso rompimentozinho, um falsozinho pullback.
Então são alguns pontos que tem que se ligar tanto na macro quanto na micro. Cadê a barra do point aqui, rapaz? Sumiu agora, filho. Ah, tá aqui, ó. Aqui também, pra vocês verem uma coisa bastante interessante, ó. Onde foi a maior resistência? Testou, caiu. Testou, caiu. Testou, caiu. Testou, caiu. Então você já vê um forte indicativo aqui de quanto estoque esteve nessa região de resistência aqui. Justamente nessa daqui teve um rompimento já sem força. Já teve um rompimento aqui sem força. Jamais vocês entrem nisso daqui quando der um respiro desse daqui. Jamais entre quando acontecer isso aqui. Ainda mais rompimento, você vê aqui, ó. A vela de start. Ó, volume todo contido. Daqui para que ela gastou uma força, não teve mais força para subir. Eu subia não sei quantas velas atrás. Mais uma vez, ó. Rompeu deixando o pavio e sem força. Você olha esse candle de cá. Olha a força que fez esse candle aqui. O preço nessa região aqui fazendo para poder subir. O máximo para o preço não vir encostar aqui em 183,15. Olha esse candle de baixa passou por seu volume aqui de alta. Com um ciclo fazendo bastante força aqui, aceleração, mas não indo para canto nenhum. A gente vai pegar da puxa daqui, ó. Mercado lateral, subindo e descendo, suporte e resistência, resistência e suporte. Temos um ciclo aqui que ele acelerou de alta, mas ó, cadê? Foi para onde? Para canto nenhum. Então são pontos que vocês têm que analisar. O melhor padrão de entrada foi como a gente viu aqui foi no já tá aqui, ó. Justamente aqui, ó, tendênciazinha de alta, ciclo, aceleração e o respiro, vocês nunca peguem eles depois, tipo, um exemplo aqui, cadê o point aqui? Vou dizer que aqui deu um respiro, pronto, legal, mas aqui tá passando a MA embaixo, pegou nesse respiro de cá, tá 1 a 0, deu duas velas de alta aqui, deu um respiro aqui e outro respiro aqui, mas deu um respiro aqui, lá atrás uma resistência, isso pode ser uma exaustão, pode acontecer uma exaustão, tipo aqui, ó. Aqui quase ocorreu um respiro gráfico aqui, ó. Quase. Lá atrás tem uma resistência, exaustão, como eu acabei de explicar também. Mais alguma dúvida aí? Rapaz, a gente já tem... Professor, Oi. quando o senhor for puxar a seta, aperta Shift. É Shift? Puxa a seta aí do point fix. Aí aperta Shift. Eu percebo que às vezes o senhor fica... Ah, se apertar o Shift, ela menciona, né? Interessante. Ela não faz curva, não. Ela vai retinha com Shift. Interessante, coisa boa. Ah, rapaz, entendi. Tipo isso aqui que você tá falando aqui, que ele fica dando essas quebradinhas no Shift, aqui ela vai reto, né? Entendi. No Shift. Quando você quiser marcar um candle específico, você toca no candle, puxa o Shift, ela vai retinha. Ah, rapaz, coisa boa, entendi isso aqui agora. É porque tem hora que fica pegando essa lateralizaçãozinha aqui, você tem que estar puxando, corrigindo aqui, é uma porcaria. Aí muitas das vezes se passa na marcação do volume, fica quebradinho aqui assim, ó. Porra, massa, valeu, Tarcísio. Então, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida relacionada a isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, toda semana agora, hoje é segunda. Eu vou tentar puxar uma próxima live com vocês, sabe que dia? Quarta e sexta. A gente puxar pelo menos 3 lives na semana aí pra ver se aumenta o pessoal aí solicitando o saque na corretora, viu? Amém. Rapaz, tem um sacaninha que não tá nem na live aqui, rapaz. Rapaz, esse cara, ele fez uns... Acho que... Eu vou lembrar o nome dele. Rapaz, acho que esse cara, semana passada, ele acho que fez uns 7 saques na Avalon, velho. No quarto saque ele surtou porque não caiu de forma instantânea, né? Seguindo o respiro da... Oxi, meu irmão, esse cara me mandou tanta mensagem. Vitor, a Avalon bloqueou minha conta. Eu falei, como é que bloqueou sua conta, rapaz? Ele, não, bloqueou porque eu solicitei saque, já tem 3 horas e não caiu. Eu falei, você já solicitou quantos saques na semana? Ele, já solicitei mais de 3. Eu falei, pô, meu irmão, a corretora ela só paga 3 piques instantâneos, 3 saques instantâneos. Agora você tem que aguardar. Mas o saque dele caiu certinho, caiu direitinho. Galera, o respiro gráfico aqui, velho, é uma entrada, tipo, vocês aí mesmo, aí, vocês querem se especializar, só não pode dizer que querem se especializar só no respiro, quer esperar só o respiro acontecer. Pode demorar um pouquinho, mas ele ocorre mediante essas anomalias gráficas que se ocorrem. Tipo aqui mesmo, aqui ele não teve a confirmação no volume, mas no olho aqui eu falei, isso aqui é um respiro. O ciclo na TV fez bastante força. Eu peguei o que aqui? Peguei uma vela de exaustão. O put foi bem aqui, ó.
Bem no comecinho dele aqui, ó. Já começou aqui, ainda começou com gap. Foi bem aqui. Ela encerrou aqui, testou um pouco em cima, pum, deu put. Eu falei, nessa daqui vai ser uma vela de ignição aqui. Vai ser a vela que vai dar a exaustão da tendência. Justamente foi isso daí. Então, o respiro gráfico, ele sempre ocorre, galera. Ele sempre ocorre. Ele pode ocorrer às vezes. Vou pegar, tipo aqui, vou mostrar pra vocês uma cripto aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma cripto aqui. Cripto. Vou botar aqui na tom aqui pra gente poder ver. Tipo aqui, ó. Aqui eu peguei um exemplo bom aqui. Peguei um exemplo legal aqui agora aqui, ó. O respiro gráfico às vezes ele ocorre em ruídos. Cadê o ponto? Aqui, ó. Ele ocorre aqui em ruídos. Ó, pernada de alta. Ele ocorre aqui em ruídos. Ou ele pode vir tanto em um ruído desse tamanho, quanto ele pode vir em um ruído sempre vem de 2, vai seguindo tendência. Da 2 em 2 velas vai seguindo tendência. Vou analisar esse ruído aqui, ó. Esse ruído de cá. Cadê? Esse de cá e esse de cá. Você vê aqui, ó. Tendência de alta. O volume dele desacelerou. Tá vendo? Indicando confirmação. Olha o que foi que isso aconteceu aqui. Vela de alta. Por que os respiros acontecem? Vela de alta sem volume. Um respiro gráfico. Então, aqui mesmo aqui, ó. Aqui foi ótimo aqui, ó. Pegou uma exaustão bem legal aqui, ó. Por isso que a gente tem que olhar a macroanálise. Bem aqui, ó. Cadê? Eu vou mencionar em cima dele aqui, ó. O volume até bugou. Vou mencionar em cima dele aqui, ó. Pra vocês verem uma coisa aqui, ó. Pronto. Estão vendo este candle aqui em cima aqui, né? Pronto. Peraí que eu vou corrigir só o volume aqui, porque o volume bugou. Rapaz, o volume continuou bugado, mas eu coloquei errado aqui. Deixa eu colocar um gráfico de 5 minutos. Eu que tenho que pegar o gráfico atual. Pronto, 5 minutos. Vou colocar no gráfico agora de 1 minuto. Pronto, voltou. Lindo, ótimo. Pronto. Estão prestando atenção aqui nesse ciclo aqui que acelerou, né? Essa aceleração desse ciclo aqui. A força de liquidez que teve deste volume aqui para este candle. Tá todo mundo vendo aí? Positivo. Pronto. Eu coloquei uma resistência aqui. Bora ver o que foi que isso ocorreu lá atrás. Por isso que é bom vocês sempre olharem a macroanálise. Olha as regiões que pegou aqui. Olha de que dia foi. Hoje é dia 16. Pegou nessa região aqui de 2 horas da manhã. Agora a gente pega dá um pouco mais lá atrás. Eu sempre faço isso daqui, galera. Onde o preço tá passando aqui, eu sempre puxo para poder olhar. Ó, tem uma zona, 2 zonas. Isso daqui é chamado de FVG. O que é um FVG? Um FVG é tipo como se fosse um gap. Você tem uma vela de alta aqui que subiu aqui, mas ficou um espaço aqui. A vela de alta ela encerrou aqui. Só que essa vela de alta, em vez dela nascer justamente nessa partezinha aqui, onde eu marquei aqui, ela nasceu aqui. Vocês já perceberam isso? Que muitas das vezes fecha um gap de uma vela, entre uma vela e outra? Alguém já... Como assim, professor? Tipo aqui assim, deixa eu ver se eu procuro aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho no gráfico para poder mostrar para vocês aqui, ó. Geralmente isso ocorre mais no gráfico de times maiores. Deixa eu ver se aqui ocorre um gap aqui. Cadê? Se tem algum gap aqui. Acho que aqui não vai ter não. Vai ter não. Eu vou poder pegar uma comparação para poder mostrar para vocês aqui, ó. Mais uma vez, bora lá para ver se vocês vão entender. Tipo aqui, ó. Bora dar um exemplo. Deixa eu ver aqui se aqui tem. Aqui não tem. Pronto, aqui, ó. Aqui tá ótimo aqui, ó. Tá vendo? Cadê o point aqui, ó? Tá vendo onde deu esse doji aqui? Onde tá vendo esse doji? Sim. Bora dizer que esse doji aqui ele nunca existiu. Vocês já perceberam que algumas vezes dentro do gráfico da corretora, em vez de nascer, a vela encerrou aqui, ó. Em vez de da vela nascer justamente daqui para subir, às vezes ocorre dela nascer um pouco mais acima, dando um espaçozinho no gráfico aqui. Alguém já observou isso acontecer? Ah, um gap. Sim. Um gap, isso que eu tô falando, um gap. Essa regiãozinha aqui, ó, onde teve essa exaustão aqui que eu marquei aqui na resistência,
Isso daqui é chamado de FVG. O FVG ele é um gap gráfico, mas ele é um gap gráfico de tendência, tanto de alta quanto de baixa. Se o preço chegou aqui, ele desabou isso aqui tudo, ele criou um FVG. O que é um FVG? Um FVG é tudo isso daqui de gap aqui, ó. Ele é toda essa região aqui, daqui para baixo, que ele deu de gap. Consequentemente, o preço ele vem tentando devagar aqui, ele vai subindo, tentando, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, até que vai chegar, quando ele chegar perto dessa região aqui, de onde ele deu gap, que foi essa região de suporte aqui, fez um falso, foi uma região de resistência, depois suporte, depois resistência de novo e rompeu. Chegou aqui, ele acabou rompendo bastante. Quando o preço ele tende a chegar nessa região de FVG, por isso que eu falo para vocês que tem que puxar o gráfico, olhar a macro. A macro é isso daqui. Vocês olharem tanto a macro assim, tanto vocês olharem aqui, ó, pô, tá seguindo essa tendência. Pô, o gráfico hoje tá respeitando o respiro, pô, o gráfico hoje tá assim. Isso daqui, quando ele chegou perto dessa região de resistência aqui, ocorreu uma exaustão. O volume bugou aqui, mas acho que deu para vocês. Deixa eu botar no gráfico lá de novo aqui para poder voltar, que eu não vou mais retrair o zoom não. Pronto. Quando chegou nessa região aqui do FVG aqui, ó. Oxe, já mudou? Ah, não, então tava certo, eu vi errado. Eu acho que tava certo, eu vi errado. Mas enfim, quando chegou nessa parte aqui do FVG, você vê que já teve uma exaustão. Olha a análise desse ciclo aqui. Olha a análise desse ciclo aqui. Olha a análise dessa vela. Chegou aqui perto de onde teve aquela região que foi bem forte, que foi de hoje 2 horas da manhã. Olha a exaustão que já se teve. Acho que tem alguém querendo entrar aqui. Deixa eu entrar na live. Permitir. Clique em permitir. Então, você vê aqui que tem toda essa regiãozinha aqui de indecisão gráfica. Tem essa regiãozinha aqui toda de, como é o nome, de rompimento perto de FVG. É bom depois vocês estudarem sobre isso, sobre esses gaps que se acontecem no mercado, galera. Sobre esses gaps que se acontecem bem aqui, ó. Esses gaps aqui, geralmente aqui, vocês têm que marcar bastante. Para quem opera Forex, esses gaps aqui, geralmente quando acontece, isso aqui é lindo. Mas vocês têm que se ligar para quando chega perto das regiões. E assim vai. Não, aqui já voltou. Acho que ele ficou assim quando eu tinha colocado no. Tinha mudado o volume. Mudado o volume não, mudado o tempo gráfico aqui, ó. Deixa eu colocar em 5. Depois colocar em 1 minuto de novo. E bugou. Vou colocar em 5 minutos. Ah, porque tem que colocar aqui, ó. Tem que deixar o preço real. Em 1 minuto. Pronto, voltou. E aí, vocês têm umas perguntas aí, dúvidas, perguntas, análises? Professor, o senhor tem alguma literatura de VSA que não seja o básico, assim, que o senhor considera importante para a gente ler? Rapaz, ó, relacionado a... Peraí, rapidinho. Coisa rápida aqui que eu tava respondendo só uma mensagem aqui no Telegram. Relacionado à análise de VSA e VBA, tem a Ana Colen, tem aquele outro rapaz, aquele Rick Hofer, acho que se pronuncia assim, que eles explicam assim de uma forma assim bem legal, sabe? Tanto o... Peraí que eu vou parar de compartilhar aqui, vou voltar aqui rapidinho, só para poder enviar um arquivo aqui no Telegram. Eles trazem análise de volume, de análise de VSA e de VBA de uma forma assim bastante simplificada, sabe? Se vocês forem pesquisar em outros lugares aí, o pessoal coloca, pô, meu irmão, faz umas análises assim que puxa o volume assim, aí faz uma coisa totalmente mais bagunçada. É mais bagunçada. Então não traz aquela coisa assim de forma totalmente assim mais simplificada a análise de VSA, que é a análise de esforço versus resultado, preço, volume, análise de VBA. Eu vou procurar direitinho que no grupo tem. Deixa eu ver aqui pro meu celular aqui que eu vou dar até uma olhada aqui agora aqui na coisa aqui, cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui nas mídias.
Vou olhar aqui nas mídias. Você falou volume, não foi? Foi análise de VSA e de VBA, não foi? Foi. Rapaz, acho que tá nas mídias do início do grupo, velho. Mas eu tenho salvo aqui também, eu vou procurar pra colocar pra vocês aí. Eu tô procurando aqui agora, aqui, aguenta aí. Quando o senhor procura, diz o que é VBA? Peraí, rapidinho, que eu acho que eu achei aqui. Peraí, só rapidinho aqui, senão eu me perco. Peraí, jogo rápido aqui. Peraí, só rapidinho, Tarcísio, que eu vou de volta aqui rapidinho, que eu acho que eu achei aqui, mas saiu. Pronto. Porra, velho, eu tinha selecionado aqui agora o livro aqui, velho. Rapaz, esse livro é grande, esse livro tem pra lá de 1000 páginas, velho. Qual que é o nome? É isso, eu selecionei ele aqui agora, tá não sei que lá, volume. Mas enfim, eu vou procurar direitinho aqui e vou mencionar lá. Talvez hoje eu não consiga não, que eu já tô caindo de sono aqui, mas eu vou procurar direitinho. Vamos lá. Você me fez uma pergunta, o que é análise de VBA, não é? Análise de VBA é preço-volume, pô. O que é o preço-volume? Aqui, ó. Isso acontecendo aqui agora. Preço-volume. No inglês aí é chamado de volume by analysis. Na tradução é preço-volume. É o que está se acontecendo entre o preço que está sendo negociado e o volume. Aí tem a breve explicação que é chamada de VBA. É VBA. Preço de análise, preço, volume. Análise de VSA a gente já cansou de saber aí que é esforço versus resultado. Agora tem uma outra sigla também, que eu vou deixar para poder trazer para vocês também, que é chamada OBV. O que é essa OBV? É onde tem uma acumulação de volume, tipo isso daqui, ó. Isso aqui é uma acumulação, ó. Tá acontecendo uma acumulação gráfica aqui. E muitas das vezes... Não, aqui eu errei. Aqui eu já quase falei merda pra vocês aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver outro gráfico aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tipo aqui, ó. Aqui, onde está se acontecendo essa acumulação aqui, ó. Tanto essa OBV, isso daqui é chamada acumulação. Vou pegar dessa região aqui não. Vou pegar desse quadrante todo aqui, que tá tudo anômalo aqui, tá tudo... Aqui, vou pegar aqui, ó, dessa regiãozinha aqui, ó. Deixa eu mencionar aqui, ó. Pegar dessa região aqui para esta região aqui, isso aqui é chamado de acumulação, isso aqui é chamado de OBV. É uma zona de acumulação de volume, tanto positivo quanto negativo. O que é o positivo e o negativo? São os volumes vermelhos e os volumes verdes. Porém, é aquela coisa, é uma acumulação onde o preço ele fica estagnado. É tipo aqui, ó, um padrão, tipo aqui mesmo aqui, ó. Teve a exaustão, chegou desta região para cá, o preço ficou lateral. Essa regiãozinha aqui no volume, no gráfico a gente chama de acumulação, no volume a gente chama de OBV, que é o on
deixa eu tentar lembrar aqui, acho que é o em volume balance, é um negócio desse, que é chamado essas zonas aqui de acumulação, tipo aqui, ó. No Wave também, a gente também tem zonas do volume. Acho que algumas pessoas não sabem, mas também tem zonas de volume aqui, ó. Essas zonas aqui, elas deixam bastante identificação. São tipo umas zonas assim mais fortes, de onde o preço rompeu, marcando, ó, essas zonas aqui eu vou subir cada vez mais. Ó, eu estourei a zona 0.02, ó, eu estourei essa zona aqui. Pô, o volume aqui tá abaixo do 0.01, entendeu? E assim vai. Então, até no Wave, eu vou trazer um vídeo explicando mais sobre ele. Tem esses tipos de zona, também pra gente poder se atentar. Tipo aqui, eu já diminui o zoom aqui, porque, deixa eu ver aqui se eu consigo arrastei. Aqui, eu já diminui o zoom aqui, ó. Percebeu que, cadê o point aqui agora? Aqui. Percebeu que quando eu diminui o zoom, já temos uma região aqui de 0.05, nessa região do Wave. Pronto, é considerado região baixa. Aqui já é considerado uma região já um pouco alta, já uma região com preço um pouco mais forte. Geralmente é quando o preço faz um estouro. Quando ele passa dessas zonas de cá, tanto aqui quanto cá, depende do horário do mercado também, que às vezes o mercado pode estar pegando aqui só essas zonas aqui, ó, tá intercalando entre o mediano da 0.5 e o máximo da 0.10, e as zonas dele de estouro pode estar pegando na 0.15, em outros pares aí fica 0.001, 0.2, então muitas das vezes aqui, quando a gente vai pegar uma possível reversão aqui, ó, já desacelerei, já aumentei mais o gráfico aqui, já percebeu que toda vez que estourou, pegou numa região cada vez maior do indicador aqui, do nosso indicador do Wave, aqui mesmo aqui, ó, toda vez que teve uma vela de estouro e teve uma reversão, olha o que foi que isso aconteceu aqui, ó, reversão, pega outro ponto aqui também que eu vou aproximar um pouco mais aqui, ó, aqui também, ó, onde teve esse estouro aqui, ó, olha o que isso aconteceu, reversão, onde se teve esse outro estouro aqui também, ó, o que isso aconteceu, reversão, justamente nas zonas mais fortes aqui, tá vendo? Então, até dentro do indicador, o indicador ele também acusa aqui muita coisa, galera. Acusa muita coisa, mas assim, se eu for trazer tudo para um setup só, vocês vão ficar tudo perdido, vocês vão ficar tudo aí desbaratinado, velho. Vocês vão ficar aí tudo, rapaz, é muita coisa para estudar, é muita coisa para olhar e realmente porque é muita coisa. Realmente é muita coisa mesmo. Então, tem que ser umas coisas assim trazidas por parte, tipo, vocês entenderem a análise de VBA, VSA, eu vou procurar o livro de novo no esforço para esse resultado, fazer um conteúdo de novo relacionado a volume para vocês aí. Tem que ser umas coisas assim que sejam devagar, tipo mesmo, eu vou trazer um estudo aqui de cada média, um vídeo, como é que eu posso dizer, um vídeo assim, explicando cada média, o SAR Parabolic, cada situaçãozinha aí, cada situaçãozinha de cada indicador que a gente vai se usar. Mas vai ser um pouco mais na frente, porque é conteúdo, é win, é explicação, é live. Tentar puxar umas 3 lives aí na semana. Mas eu vou trazer vídeos aí de cada indicador aí para vocês poderem ficar um pouco mais antenado também. E no volume principal também, vocês também podem tá utilizando também. Agora sim, ó, no volume principal, tipo aqui agora mesmo, aqui, eu vou colocar pra vocês aqui, ó, foi até interessante eu falar, acho que fica em script, não, fica aqui, ó, vou ativar. No volume principal mesmo aqui, é um volume que eu particularmente já usei muito, hoje em dia eu não uso mais. Não tá mostrando na tela, não? Ah, não tá mostrando não? Deixa eu botar aqui, ó, cadê, deixa eu ver. Não. Pronto, ó, a tela inteira. Pronto, tá mostrando agora? Agora tá, né? Agora tá. Pronto. Eu particularmente não gosto de usar esse volume. Já usei muito, tá? Mas eu não gosto mais de usar este volume da corretora aqui. Porque assim, ó. Ele tá mostrando uma aceleração aqui pra você. Aqui, ó. Nesse ciclo de cá mesmo aqui. Ele tá mostrando uma aceleração pra você aqui, ó. Só que é isso. Aqui, se a gente fosse fazer uma análise aí de ciclos volumétricos, onde teve o fechamento, teve a abertura e teve o fechamento. Onde tem um fechamento para vir um teste na média, a gente tem um gap aqui que ainda pode vir uma vela testar. Uma pessoa que fosse analisar ciclo, fez uma entrada de ciclo volumétrico aqui, que o pessoal tinha dado mais um put aqui. Você pega e faz a análise aqui de novo, aqui, ó, daqui para cá a gente já tem uma desaceleração, a gente tem uma exaustão e já tem um ciclo de desaceleração e mostrando, estou sem liquidez para descer. Consequentemente, é o que foi que isso aconteceu. Mesma coisa aqui, ó.
Olha o tamanho do Kindle para o tamanho do seu volume. Ele só mede força, esse volume aqui, tanto da corretora quanto o tradicional, o tradicional e zero e o normalize aberto, eles só medem força. Ele é exatamente a réplica desse volume aqui, ó, da corretora aqui, ó. Exatamente mesmo. E mostra algumas anomalias gráficas. Aqui mesmo aqui, a gente vai seguindo aqui, ó, relacionado aqui, ó, o volume da corretora aqui, ó. Ciclo de aceleração crescente, mais um put aqui, você tomava no chicote. Já tomava um loss. Daqui desse ciclo de cá, a gente pega aqui, ó, faz essa análise aqui, ó. Pronto, pegar dessa análise daqui pra cá. Já começa a fazer a análise de VSA, esforço versus resultado, esforço versus resultado, ó. O volume já ficou contido aqui, desacelerou, já ficou contido. Aqui a gente já sabe que tá acontecendo alguma coisa. O ciclo, ele não tá harmônico, como tá se acontecendo aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar. Como está se acontecendo aqui, ó. Aqui tá um ciclo harmônico. O volume tá baixo, tá sem liquidez, mas ó, tendência de baixa, volume e aceleração, ó, análise de VSA, chegou aqui, já fez mais força, mas ó, já perdeu bastante corpo na sua parte de força. Então, não tá aqui condizente com aqui, ó. Aqui a tendência de baixa, o ciclo aqui tá marcando aceleração. No nosso aqui, na nossa configuraçãozinha aqui de pegar o pega bobo, que né, a corretora bota aqui, quando a gente atualiza aqui, bota 3 segundos, 1 segundo de operação. No nosso volume aqui, a gente já tá pegando ela já, porque aqui a tendência de baixa, ciclo de desaceleração, volume contido. Olha o que foi que isso aconteceu com esse ciclo aqui. Esse ciclozinho de baixo aqui é o volume contido, desaceleração, já deu uma aceleração um pouco mais aqui, neste candle aqui. Chegou para aqui para cá, já despencou, já ficou contido. Olha o que foi que isso aconteceu aqui. Já teve uma correção. Aqui o preço já não teve mais força para poder descer. O que foi que isso aconteceu? Teve um estouro. Já teve a aceleração deste candle daqui, ó. Deste novo ciclo de cá. Acelerando aqui, acelerando também aqui de forma anômala. Análise de VSA também. Então, eu particularmente hoje, em minhas operações, eu só uso este volume aqui, ó. Para opções binárias, mercado de opções binárias, eu só utilizo este volume nesta configuração. Se o mercado aberto não estiver dando direcionamento relacionado à liquidez, eu chego aqui e faço isso daqui, ó. Eu mudo para força. Toda vez que eu vou operar, eu faço isso. Toda vez que eu vou operar, eu faço isso. Faço aqui, ó. Chega aqui, ativo o normal. Deixa eu ativar esse indicador aqui. Chega aqui, eu ativo o normalize. Pego, vejo aqui, ó. Pô, tá fazendo força aqui, ó. Mas aqui, ó, mesmo aqui, ó. Quem tivesse operando mesmo aqui, ó, relacionado à força. Tendência de baixo, ciclo daqui pra cá deu uma aceleração. O volume tá bom, tá legal. Fez um rompimento de uma média importante. Mas ó, loss. Aí a gente pega, já chega aqui, ó. Já muda aqui pra liquidez aqui, ó. Ó, desativei. E aí, tá harmônico isso daqui? Não tá. Acelerou. Mas ó, cadê a força, cadê a liquidez? Pra jogar o preço pra baixo. Uma vela dessa daqui, o volume no mínimo tinha que terminar aqui, ó. Igual esta vela de cá. A mesma coisa que a gente vê aqui, ó. Professor, Oi. às vezes o volume configurado para mostrar força, ele fica na mesma linha com pouquíssimas diferenças, como se ele tivesse quase que contido. Fica contido. E aí, para identificar os ciclos, para quem não tem muita experiência... É bastante difícil, é isso aí mesmo, é bastante difícil. É bastante difícil, negão. Aqui mesmo aqui, ó. Aqui mesmo aqui, ó. Um exemplo nítido aqui, ó. Deu uma anomalia aqui, mas ó. Fez aqui em força, tá mostrando de força, na força da vela, ó. Volume contido, daqui pra cá deu uma leve aceleraçãozinha aqui. Daqui pra cá já ficou volume contido. Tem gente, rapaz, eu já vi gente dando cal em volume contido. Deu uma aceleradinha aqui, o volume ficou contido aqui. O pessoal toma ele cal. Já vi acontecer isso bastante lá no começo do GF, isso daí. Eu pego, chego aqui, mudo aqui, ó, pro normalize, ó. Desativo o normalize. Ó o pega bobo. Mostrando a real força da vela. A real força da liquidez que está se acontecendo no momento. Então, são algumas coisinhas que a gente vai vendo, vai estudando, vai observando. E cada vez a gente vai filtrando mais os nossos loss. São coisas que a gente vai testando, vai vendo, vai estudando, vai colocando na prática. Tipo mesmo o setup 8 aí. Rapaz, o setup 8, esse setup existe, acho que é desde antes de Vini falecer, velho. A gente já vinha fazendo backtest desse setup. E eu aperfeiçoei algumas coisas.
bastante coisa. Tipo mesmo aí, esse estudo de liquidez, quem trouxe esse estudo mesmo de liquidez aí, negão, fui eu. Esse estudo de liquidez aqui não existia não. Se eu não tivesse me aprofundado mais no estudo, em conteúdo de fora, conteúdo gringo mesmo aí, que eu tenho pra você ter noção, tem gente que mora em Dublin, tudo que tem de novidade lá, seja de um robô de operação, seja de coisas boas lá, o pessoal manda bastante pra mim, o brother manda bastante. Então, se eu não tivesse me aprofundado aqui no Wave, esse tempo que eu fiquei off, fazendo backtest, fazendo muita coisa, esse setup aqui, do jeito que tava aqui, ó, não iria funcionar. Ele não iria funcionar. Ele ia ser só mais um setup mostrando a força da vela. A força da vela. Nessa de força pra vela aqui, a gente toda hora aí se lasca. Toda hora mesmo. Pegando vela de força mesmo aqui, ó. Aqui, ó. Mais um grande exemplo aqui, ó. Acelerou, o pessoal fosse dar uma cal. Tome. Acelerou de novo aqui, ó. Tá até relativamente até legal aqui, ó. Esse ciclozinho de aceleração entre essas duas aqui, ó. Tá, é análise de VSA, esforço versus resultado, esforço versus tamanho da vela, tá até legal, tá vendo? Bem legal. Mas ó o Lois. Tem alguém aqui querendo... Deixa eu ver a live aqui. Quem é? Pronto, permitiu. Entendeu? Então nessa daí vinha o Lois, que a gente tem que se ligar. Se não tivesse mudado para esta configuração mesmo aí de liquidez, aí esqueça. Esse setup aqui não funcionaria não. Não funcionaria não. Ainda mais bem nesses horários aqui de pouco movimento, que a gente observa e vê o que realmente está se acontecendo dentro do gráfico. A real força que a gente fica assim, pô, mas deu uma pernada grande de alta aqui, uma vela grande com volume aqui, mas pô, porque se eu tivesse dado cai, o pessoal já vai me ficar assim, ah, é a corretora me trollando. O ciclo tá bom, a análise tá boa, quando eu dei a cal aqui, eu dei uma correção, a cal era na próxima, não. Muitas das vezes você está tomando o seu loss aí por causa da análise errada. Análise errada e principalmente a configuração aqui do volume. Se a gente fosse colocar o volume mesmo original aqui de novo aqui, ó, mais uma vez, ó. Aqui tá legal. Nessa partezinha dele aqui relacionada a esforço versus resultado tá até legal. Mas querendo ou não, a gente tem uma aceleração. Querendo ou não, a gente tem uma aceleração. E aí, se a gente for seguir toda a aceleração que tem, tipo mesmo aqui daqui pra cá, nesse ciclo de cá. E aí? Entendeu? E aí, alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Não, professor, mas eu vou trazer as minhas dúvidas na próxima aula. Não, se quiser perguntar, tá de boa aí. Certinho. E uma coisa que eu queria aprender a identificar com mais refino era causa e efeito. Causa e efeito. Causa e efeito, ela funciona bastante. Se eu não me engano, a causa e efeito... Rapaz, eu não lembro de quem foi que trouxe esse estudo, não. Se foi Anna Collins, se foi... Ou se foi aquele outro cara, não lembro, digo pra você. Agora você me pegou, agora eu não lembro mais, não. Mas a causa... Eu acho que faz parte das 3 leis de Wyckoff, né? É, isso aí causa mesmo. E efeito, esforço e resultado. Isso aí mesmo. A causa e efeito, ela é basicamente aplicada aqui. Aqui também, ó, só que de uma forma mais simplificada. Lembra como quando eu expliquei que os respiros gráficos acontecem mediante anomalias de respiro, anomalias nos ciclos? Lembro. Pronto. A causa e efeito, deixa eu tentar procurar de novo aqui, que eu não tô achando, velho. Onde foi que deu aquele respiro que eu peguei aquele Luin? Deixa eu ver, acho que foi mais lá pra trás. Não, foi aqui foi aqui, ó. Foi nesse miserável aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Pronto, para pegar aqui de forma simplificada aqui a causa e efeito, a gente aplica aqui. Óbvio que na causa e efeito ele vai trazer com outras formas, outras palavras um pouco mais compactas, mas aqui, ó, trazendo de forma simplificada. Causa e efeito. Anomalia no seu ciclo volumétrico. A causa. Porque os respiros ocorrem mediante uma causa, mediante uma anomalia. Temos a causa e depois temos o efeito. A causa do respiro acontecer, principalmente isso daqui, ó. Exaustão, muita força do nada no volume, tendência de baixa, anomalia no seu ciclo volumétrico, desacelerou, não está harmônico, tipo aqui, ó, tendência de alta, uma tendência de alta, seu ciclo volumétrico aqui em alta também acelerado. Então, a gente tem a causa e o efeito nitidamente aqui no respiro, só que de uma forma assim mais simplificada. Deu para entender?
Entendi. O respiro ele sempre vai acontecer por uma causa. Qual é essa causa? Muitas das vezes anomalia no ciclo volumétrico, tipo aqui, a tendência, como eu explico agora, a tendência de baixa, ciclo daqui deu para cá, daqui acelerou. Daqui para cá do nada ele acelerou. Só que quando ele acelerou bastante aqui, ele gastou muita energia, muita força, muita liquidez aqui, ó. Tinha um suporte aqui. Eu acho que você até mesmo que viu pegando essa entrada, não foi? Foi. Deu respiro aqui, eu dei o put aqui. Nesse put que eu dei aqui, eu já sabia. Eu falei, essa vela aqui vai ser uma vela de exaustão. Eu já sabia, eu falei, a tendência vai terminar nela aqui. Onde o IN veio terminar? Eu dei o put aqui, ó, bem no começo dela, que eu falei, isso aqui é um respiro, isso aqui vai dar uma continuação. O ciclo ele acelerou, mas ele gastou muita força lá atrás. Não rompeu o suporte, mas vai ser uma exaustão. Olha o que foi que aconteceu. Causa e o efeito. Só que, tipo assim, quando ele busca a causa e o efeito da forma que ele explica isso aqui tá adaptado para o B. No Forex, a causa e o efeito no Forex é totalmente diferente. Sabe como é que é aplicada a causa e o efeito no Forex? A causa é relacionada a essas análises, esses anomalias aqui nos volumes. Vou mencionar aqui mais uma vez aqui, ó. Tipo aqui, essa tendência de alta. Aqui, essa tendência de alta. O volume aqui totalmente anômalo. Daqui para cá deu uma aceleração legal, mas não continuou, não vê aquela harmônico tipo aqui. Aqui ele já deu um estouro. Daqui para cá ele já anomalia. Dessa situação daqui para cá, a causa vem relacionada à anomalia no volume e o efeito no Forex que ele fala é essa acumulação aqui, ó. Só que isso daí a gente adaptou para o respiro, seguindo a mesma métrica, só que numa entrada diferente e em uma região de figura gráfica totalmente diferente. Foi adaptado, entendeu? É basicamente a mesma coisa. Só que aqui, como ele explica no Forex, é uma acumulação e distribuição. O efeito da causa. Aqui não. Aqui o efeito é a pós-vela do win. A causa, porque segundo o win não, do respiro. A causa porque o respiro aconteceu, mediante a análise de ciclos volumétricos, anomalia nos seus ciclos. E o efeito, que é a continuação da tendência. O gráfico sobe, para, respira, continua. Tem uma causa porque aconteceu o respiro, mediante a muito esforço, ou tanto em uma subida quanto em uma descida. E o efeito depois. Agora, professor, eu não sei se eu viajei muito aqui, mas essa acumulaçãozinha, não sei se está certo ou não, mas pode ser um respiro e um tempo gráfico maior, né? Assim como o nosso respiro de um minuto. Exatamente, você falou uma coisa certa, mas é exatamente mesmo que isso acontece, porque assim, ó, o gráfico de um minuto, de 5 minutos aqui, dentro de cada vela dessa, dentro de cada velinha dessa daqui, tem 5 velas de 1 minuto. Tem 5 velas de 1 minuto. E muitas das vezes eles não ocorrem nem respira, mas ocorre, sabe o que? Ocorre ruídos. Tipo aqui, ó, tendência de alta. Peraí, deixa eu voltar. Tendência de alta aqui, ó. Ruído. Em vez de dar um respiro, ele dá um ruído. Isso aqui é chamado de ruído, galera. Ruído. O respiro, ele sempre é tipo aqui, ó. Olha quantos wins aqui, velho. Olha aqui. Aqui daqui pra cá, a gente já começou a seguir totalmente outra tendência. Mas olha aqui, ó. Respiro, respiro. Ruído, ruído. Então, se passar mais de 3 velas numa pernada, de 2 para 3 velas, é considerado um ruído gráfico. Tem gente que chama o respiro gráfico de ruído e chama isso daqui de respiro. Já tem outros que já chamam de correção de 50%, sendo que são totalmente diferentes. Tipo aqui mesmo, aqui, ó. Ruído gráfico, respiro e correção. Quando tem velas que são poucos maiores, tipo aqui, ó, uma pernada de 100%, aqui corrigiu 100% dessa pernada, essa vela aqui corrigiu 100% dessa tendência de cá. Tivemos a tendência de baixo aqui, já tivemos uma vela aqui que ela já corrigiu aqui metade dessa pernadinha daqui, ó. Aqui é chamado de correção, quando tem velas maiores, entendeu? Ruído, respiro, correção. Aqui, ó, correção, correção. Eu tenho um brother mesmo aqui que ele opera só acumulação, velho, no Forex. Ele só opera acumulação e distribuição. Pode passar aí, meu irmão, 30 entradas pra ele aí no Forex. Oxe, ele não pega nada. Ele espera fazer o padrãozinho bandeira. Ele espera dar acumulação, porque sabe que na acumulação vai estar pra cima, na distribuição vai estar pra baixo.
Aí ele fica esperando um rompimento. Quando rompe, meu irmão, ele entra em alta. É um bom operacional, né? Rompimento. Hoje eu tomei um lote no rompimento e fiquei desnorteado. Eu não consegui identificar. Boa noite a todos. Boa noite. É Luiz Melo. Primeira vez que eu participo da live de vocês, eu cheguei até atrasado, que eu não tinha visto. E eu queria parabenizar todos vocês, a DM do grupo Geometria Fractal, por dar continuidade a esse projeto muito, muito bom, muito bonito e muito fantástico. O que o Vini deixou, sabe, foi sensacional. E vocês darem essa continuidade, eu acho muito, 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 muito bom da parte de vocês. Vocês estão de parabéns. E deixa eu te fazer uma pergunta. A respeito, nesse operacional do Operacional 8, há necessidade de agregar uma projeção da FIBO, daquela que o Vini fazia, do 0 ao 100, e ia subindo para ver se realmente o alvo ia lá para ajudar as médias, ou não há necessidade? O operacional o setup 8, ele já parte para a geometria fractal 3.0. O Vini era meu primo, ele deixou isso aí, não sei se você sabia, deixou muitas coisas aqui comigo. Então, eu tô dando essa continuidade. Mas no setup 8, você não tem essa necessidade de você fazer projeção de alvo. Projeção de alvo você pode utilizar no setup 1.0, que você vai pegar ali no fractal de 5 períodos. Aqui a gente tem alguns tipos de entrada, que já foi dito na primeira live. Deixa eu ver até se está gravando aqui na primeira live, não, na primeira gravação, está gravando. Que foi dito bem antes lá, que é o operacional de respiro, entendeu? Pode você se fazer aqui, eu vou espirrar. Eu tô aqui entendendo. Se não, você quiser projetar uma FIBO para ver onde pode dar um respiro, em que região está, você pode colocar. Mas aí eu já acho muita, como é que eu posso dizer assim, seu olho fica calibrado para muita coisa no operacional, que ele é mais fácil, sabe? Muita informação, né? Muita informação no gráfico. Show. Não, tipo assim, tem alguns vídeos que não sei se vocês viram lá no canal secundário. Eu faço a projeção, às vezes eu puxo uma FIBO, vejo nas regiões que tá batendo 50%. Eu vi aqueles teus vídeos lá que tu tava botando, por isso eu tô te perguntando, porque eu vi quando tu tava botando, se realmente há necessidade, mas não há, né? Só o 8 já resolve tudo, né? Exatamente, o setup 8 é como eu tava explicando mais cedo. Ele é um setup que ele é muito rápido, só que ele é muito rápido, ele tem um ponto de equilíbrio bom, ele tem um ponto de equilíbrio legal. Qual é o ponto de equilíbrio desse setup 8? A MA de 50, essa média aqui, meu irmão, essa média aqui, essa média exponencial aqui, essa média é sensacional nesse setup, velho. Temos aqui, ó, como eu tava até falando, rompeu a média, meu irmão, rompeu a aceleração, setup aqui que até por fora que você pode cair pra cima. Tipo mesmo aqui, ó. Olha esse ciclo, que interessante que aconteceu esse ciclo aqui agora. Isso aqui tudo é anomalia. Tudo anomalia aqui, análise de VSS, força versus resultado, ó. Análise de força versus resultado, análise de VBA. Também preço, volume, ó. Ó o rompimento, ó o tamanho desse candle para força que fez aqui, ó a liquidez que entrou aqui, ó a força vendedora que entrou aqui, jogando o preço para baixo. Fez um rompimento na média aqui, ó. Rompeu a média. Aqui para aquela já retraiu um pouco, mas ela rompeu. Nesse rompimento aqui, nessa aceleração, tipo hoje mesmo que como o nome Tarcísio falou, pô, tomei um loss aí no rompimento. Negão, essa configuração de liquidez aqui é uma configuração ótima, velho. É uma configuração ótima, porque ele realmente te mostra o que está se acontecendo. Renan falou que o volume está errado, deixa eu ver. Eu tive observando que não adianta querer pegar pullback nessas médias, é só continuação como tu tá falando. Não, Renan, aqui tá normal. Acho que foi você que deve estar ou na configuração errada, não tá na configuração de liquidez, ou o seu gráfico deve ter bugado. Não entendi, Luiz. Repita aí. Eu tive observando que nessas médias não adianta inventar pegar pullback. É como tá falando, rompeu, o volume tá em expansão, segue o baile, né? Porque senão vai dar loja. Exatamente. Nesse operacional aqui, com essas médias aqui, eu não aconselho, tá desatualizado, não foi, não. Eu não aconselho você operacional de pullback, não. Só se, tipo aqui, um exemplo mesmo aqui, tipo aqui, vai dizer que a SMA tá passando aqui.
aqui verde, nessa seta verde aqui, é uma vela de alta. A vela rompeu. Só que o volume aqui é uma vela, que é o tamanho, que é o corpo da vela, tá? Só que o volume dela tá isso aqui, ó. Pronto. A gente puxa uma análise de VSA nessa configuração de liquidez. Aqui é um falso rompimento. Aqui você pode entrar tranquilo aqui para um put aqui, ó. Pum, vai dar uma vela de estouro. Bem provável essa vela que der de estouro também. Ou ela vai estar com um volume um pouco mais condizente com o tamanho dela, ou vai estar com menos volume ainda. Se bater numa região de SMA, meu irmão, então você fazendo suporte de novo lá embaixo, você pode pegar voltando também. Então, assim, ó, nesse setup eu não recomendo pullback. Dá muito bom. Dá muito bom mesmo, que é uma das entradas também que é chamada de velas de força sem volume, sem força. Uma vela grande, com volume pouco, com volume pequeno, né? Sem força, comprador ou vendedor é o tamanho dessa vela. Mas, rompeu com ciclo na aceleração aqui, meu irmão, mesmo você fazendo análise de VSA, de VBA, você nunca vai contra a tendência, não. Se ligou? Você vê aqui, ó, cruzamento das médias, inclinação dos indicadores, rompeu uma média importante, o ciclo tem aceleração, por mais que a gente saiba que isso aqui é uma anomalia, o corpo da vela para o tamanho do seu volume, jamais a gente vai entrar contra. Se tiver o pullback vai acontecer depois de 2, 3, como aconteceu aqui agora, que é um pullback um pouco maior, não é um pullback de uma vela que veio aqui, testou e pum, voltou. Então, jamais entre contra a tendência, jamais. A gente pega a ver outra anomalia se acontecendo aqui agora, aqui, ó. Após vela de rompimento, teve a vela de rompimento, após vela e veio a última vela da tendência aqui. Olha o que foi que isso aconteceu aqui. Olha o tamanho deste candle para o tamanho do seu volume. Olha a força anterior que teve. Bem provável que vai vir aqui testar as médias e o preço vai cair de novo. Aí nesse caso não está falando é pullback no favor da tendência, né? Aí, ó, né, sendo o pullback a favor da tendência no momento, né? Ó, a tendência no momento tá aqui, ó. A do SAR nos indicando aqui, ó, uma tendência de baixa. Aqui é um pullback contra a tendência. Aqui tá sendo um pullback já contra a tendência. E a gente observa uma coisa bastante aqui, pra você ver como tá bem contra a tendência, ó. Tendênciazinha de alta, ó, as velas, padrão M no volume aqui, ó. Esse padrão é bastante interessante. Não sei se o pessoal sabe o que é isso aqui. É um padrão bastante interessante. Confirmaçãozinha de anomalia aqui. Bem provável que não vai se sustentar. Pode vir testar essa média de cá, o preço retrair. E pode ocorrer outro pullback aqui também, ó. Rompimento das médias, mas a gente vê aqui, a vela que deu o rompimento das médias, cadê sua força, cadê seu volume? Pode vir voltar a testar de novo aí. Esse tipo de operação aqui eu já não recomendo. O preço entre os indicadores. A operação que eu pegaria dessa tendência aqui foi aqui, ó. Rompeu aqui, rompeu com volume, rompeu com força. O ciclo é bem harmonia aqui, ó. Bem acelerado, ó. Aqui foi uma entrada do caramba. Pena que eu tava explicando, eu nem me liguei nem de entrar. Daqui pra cá eu já não recomendo. Daqui pra cá eu só entro agora se o preço ou ele estourar pra cima, vim buscar essa região de resistência aqui que eu vou pegar a favor da nova tendência, ou se ele estourar pra baixo aqui fazendo mais um falso pullback. Daqui pra cá na microanálise a gente já puxa mais uma resistência, um suporte aqui, ó, na micro. Ó, o que foi que eu te falei, tá vendo? Rompimento sem força, ó. Rompimento sem volume, ó. A vela já se revertendo. O que aconteceu, tu falou, achei interessante essa explicação do M no volume. É o que tu falaste está acontecendo aí, ó, né? É como eu falo bastante nos vídeos quando o pessoal pergunta qual é o parâmetro de minha entrada. Rapaz, se eu for clicar aqui, meu irmão, aqui no gráfico aqui eu vejo inúmeras oportunidades de entrada. Mas quem vai dizer realmente se eu vou entrar ou não é isso daqui, ó. É esse nosso amiguinho aqui, ó. É o volume. Não caiam nessa que o pessoal fala, que é o volume verdadeiro, é o volume da corretora, é isso daqui, é réplica. Irmão, esqueça isso daí, se saiam disso daí. O melhor volume que tem, o melhor indicativo de volume que tem, meu irmão, é esse, o X-Wave aqui, justamente nessa configuração aqui. Justamente nessa configuração aqui. É bem eu vou trazer, porque eu não posso falar o nome desse programa que tem aqui. Como eu vou upar essa live aqui para quem não conseguiu participar no YouTube, eu não tenho como falar o nome aqui, senão o vídeo vai cair. Mas eu vou mandar para vocês lá depois no chatzinho.
um outro espelho do Forex disso daqui, que realmente que tem esse indicador aqui também, que o indicador, meu irmão, é o melhor que tem justamente nessa configuração que eu coloquei aqui, que vocês vão ver a coisa acontecer. Mais uma vez aqui, ó. Velazinha de força, mas cadê seu volume? Já tá... Começou agora, beleza, mas cadê o volume para poder jogar força para a tendência a voltar de novo? Aconteceu o que eu te falei. Pullback acima das médias, tá vendo? Anomalia aqui, o volume aqui, meu irmão, o volume aqui ele já dita tudo aqui, o volume ele já fala, o volume ele canta pedra. Parece mágica, né? Tu vai mandar no nosso grupo lá do Telegram ou em outro grupo? Não, vou mandar no grupo do Telegram, só tem um. Tá, beleza. Vou aguardar. E aí, Tarcísio, quer voltar a falar que você tá falando do lore lá? Não. Então, pessoal, quem tiver dúvidas, perguntas, fazer aí que eu também já vou encerrar que eu tô caindo de sono, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma corretora que eu opero, é a Binola. Binola, irmão, se sai, Binola é Scan, viu? Binola é uma corretora que ela é Scan. Sabe que corretora é essa Binola? Essa Binola é a Binomo. Tem um rapazinho aí, não sei se vocês conhecem aí, que ele divulga bastante. Eu não vou falar o nome dele, não, que eu vou subir no YouTube, mas se sai que a Binola é Scan, viu? Se vocês fizerem uma alavancagem, alavancagem que eu digo assim, alavancagem de capital, né? Você chegar aqui, tipo aqui, você vai tem $50, vai clicar $50 aqui nessa vai alavancar, não. Se alavancar seu capital, elas te bloqueiam, viu? A Binola eu não recomendo, não. Outra anomalia gráfica se acontecendo mesmo de mais uma vez aqui, ó. Olha quantas vezes nessa região aqui o preço retraiu. Olha quantas vezes aqui. Analisei esse ciclo aqui, ó. Olha a vela que fez mais força para poder descer. Olha o seu volume. Daqui para cá, desacelerou o volume contido. Ó. Agora a gente pega e faz uma breve comparação aqui, ó. Relacionada à força. Vamos ver como tá em força. E aí? Aqui tá um risco iminente de um loss aqui, de quem pegar contra aqui, meu irmão, tão rápido. Então, aqui mesmo, aqui, ó, na liquidez aqui, ela mostra realmente a força que tá se tendo aqui. Tipo aqui mesmo, aqui, ó. Um exemplo aqui. Cadê, meu Deus? Cadê? Essa região mesmo aqui na micro aqui, ó, o preço rejeitou 3 vezes aqui, ó. 1, 2, 3, veio romper na quarta. Tendência de baixa, ciclo anômalo. Causa e efeito aí, ó, Tarcísio. Só que adaptado pro AB. A causa que tá se acontecendo, o efeito vai ser o respiro. Breve que vai dar bem um respirozinho por aqui, ó. Pode dar bem um respiro, só que um respiro aqui, você pegar a favor da tendência, já é arriscado. Sabe por quê? Ciclo volumétrico totalmente anomalia. Tudo anômalo. Exatamente, Renan, exatamente, a harmonia, exatamente. Bem aqui, como aconteceu aqui, vai dizer que nessa tendência de baixa aqui, deixa eu marcar aqui, ó. Nessa tendência de baixa aqui, tá se acontecendo aqui, ó, essa harmonia aqui, o ciclo em aceleração, tendência de baixa, ciclo em aceleração. Aqui o volume tá totalmente contido. A gente pega, busca aqui a causa versus o efeito. Vai dar um respiro por aqui, ó. Vai dar um respirozinho por aqui, só que é bem arriscado. Primeiro de tudo, já veio demonstrando fraqueza, ó. Bem na sua ponta de força, bastante fraqueza. Vai dar um respiro aí, bem provável que esse respiro aqui seja não seja nem uma continuação de tendência, mas sim uma reversão. Daqui pra cá a gente já vê uma harmonia já, ó. Esses três daqui pra cá, ó, a gente já vê uma aceleração. Mas é aquela coisa, deixou para poder acelerar em uma região de suporte. Bem numa região de suporte aqui, ó. Bem provável que seja uma exaustão. Ou se romper aqui, faça um falso rompimento. Justamente aqui, ó. Numa zona aqui, vou colocar para vocês aqui, ó. Se bater aqui, não olhei nem lá atrás. Mas se bater nesse suporte aqui, é um fundo duplo. Ó. A região foi até uma região aqui forte. Foi uma região aqui de compradores. Foi uma região que defendeu bastante, ó. Foi uma região que teve uma aceleração no ciclo bem forte.
Como eu falei, vai ocorrer, vai ter a causa vezes o efeito aí, que vai ser o respiro. Vai acontecer bem um respirozinho por aqui, ó. Bem por aqui. Falei. É incrível, legal, é incrível. É bem interessante o volume, ele entrega o gráfico, velho. Até hoje eu nunca vi um indicador que entregasse tanto gráfico como o volume, velho. É surreal. Até no Forex isso funciona e funciona demais. Funciona e funciona muito, velho. Funciona e funciona muito. Fico besta. Será que vai romper? Será que vai retrair nos últimos minutos? Rompeu e rompeu com força, viu? Rompeu e rompeu com força. Pode ter dado uma exaustão aqui agora, aqui, ó. Se for ver o maior volume que deu aqui, ó. Vai pegar nessa réguazinha de volumes aqui, ó. Ó. Análise de VSA, esforço versus resultado. E é o que se aconteceu aqui, que a tendência veio de baixa, mas o ciclo começou a acelerar perto da região de suporte. Mais uma vez aqui, ó, onde foi uma exaustão. Mais uma vez aqui também, ó, onde foi uma exaustão. Lembra que eu falei para vocês relacionado àquela zona lá do X-Wave, que geralmente, quase 100%, quando tem esse estouro de volume bem nessa região aqui, sempre tem uma reversão. Ó, 1, 2, 3. Bora ver se a quarta vai ter a reversão. Bora ver se a quarta vai ter a reversão. Rapaz, é incrível, é surreal, velho. É surreal. E vocês veem uma coisa aqui, ó. Já tá nascendo com cada vez mais, com bem mais força, fazendo bem mais força. Tá na tom, né? Daqui a pouco até alguma notícia, alguma coisa que rolou aí. Lembra que eu falei também para vocês relacionado ao rompimento da média lá, com volume em harmonia, em aceleração? Pós-rompimento, ó. Deixa eu colocar certo aqui, ó. Aqui, ó. Dessa regiãozinha pra cá, acelerou. Corrigiu aqui em 50% a aceleração da tendência. Daqui pra cá, ela rompeu, ainda rompeu com a vela de força. Ó, ciclo em harmonia. A live vai cair. Vai cair, né, galera? Vou encerrar por aqui já, viu? Já tá tarde. Quarta-feira a gente puxa mais uma live aí. Valeu. Viu? Valeu, pessoal.